Açores, começa agora o debate da rádio. Bom dia, eu sou a Natália Carvalho, da Antena 1. Bom dia, eu sou o Ricardo Alexandre, da TSF. Bom dia, eu sou a Susana Madureira Martins, da Rádio Renascença. Bom dia, eu sou o Rui Pedro Antunes, da Rádio Observador. As migrações tornaram-se um problema na Europa, com muitos países, incluindo a Portugal, a não terem capacidade de integrar os imigrantes com dignidade. O novo Pacto das Migrações, o pacto que é criticado por todos, mas foi aprovado pelas duas maiores representações portuguesas no Parlamento Europeu. Para hoje está prevista a aprovação em Conselho de Ministros de novas regras. Do que já se sabe, os imigrantes só podem entrar em Portugal com contrato de trabalho. Cai a manifestação de interesses, o mecanismo que permitia a legalização automática de imigrantes. Isto significa, no fundo, um apertar de regras. Eu começo uma ronda rápida por todos e peço rapidez na resposta. É uma reação. Marta Temido, é mesmo um apertar de regras que se antevê para as medidas hoje do Governo? Olá, bom dia. Bom dia a todas e a todos. Nós ainda não conhecemos as regras, para além daquilo que são situações pontuais do tipo daquela que está a ser referida. Aparentemente, sim. Temos aqui um apertar de regras, não só em relação à dimensão daquilo que se exige às pessoas que vêm para o país, mas também uma outra intenção anunciada, vamos ver se confirma ou não, de estreitar aquilo que é a tipologia de migrantes para os quais estamos disponíveis a ser país de acolhimento. O que nos preocupa, na medida em que, quando se diz que precisamos apenas de uma imigração mais qualificada, estamos a desguarnecer todo um vasto leque de setores sociais, em termos dos quais há uma enorme dependência de mão de obra, e mão de obra menos qualificada. Estou a falar da restauração, estou a falar da construção civil, estou a falar até do setor social. E aquilo que nós sabemos é que, ao nível europeu, a grande preocupação das pequenas e médias empresas é, exatamente para 74% dessas pequenas e médias empresas, o maior problema é a escassez de mão de obra. E, portanto, nessa medida, há aqui uma grande preocupação que se nos suscita. Mas não faz sentido uma entrada com contrato de trabalho? Há várias modalidades de contrato de trabalho. Há o contrato de trabalho propriamente dito, há a promessa de contrato de trabalho e aquilo que tínhamos em vigor era a dimensão de uma manifestação de interesse, ou seja, uma expectativa de vir a celebrar um contrato de trabalho. Não podemos esquecer que muitas destas pessoas têm, ao nível daquilo que são os seus países de partida e até por força dos nossos consulados, dificuldades em... Eu tinha pedido resposta rápida, Coutinho Figueiredo. Passo assim uma reação rápida ao que já se sabe. Muito bom dia aos moderadores deste debate da rádio. É bom vê-los todos juntos, a todos os candidatos. Eu prefiro guardar os comentários sobre o que vai ser anunciado hoje quando os conhecerem por menor. Agora, desde já digo que, antes de se preocuparem em estabelecer novas regras, era bom que as regras existentes fossem aplicadas de facto. E o que nós temos evidência é que nem a prova de meios de subsistência, nem as informações recolhidas pelo sistema automático de pré-agendamento estão a ser verificadas. Sem sabermos isso e sem sabermos que impacto é que isso teria na possibilidade de integrar melhor os imigrantes, estar a pôr novas regras que possivelmente também não vão ser cumpridas, parece-me aquela coisa típica de estar a legislar sem saber os impactos das regras anteriores. Portanto, aguardemos, embora a premissa da sua pergunta eu só posso subscrever. A integração das pessoas que querem escolher Portugal para viver só pode acontecer se tivermos as regras a funcionar. Catarina Martins. Eu não conheço as regras que vão ser anunciadas. Digo o seguinte, é inaceitável o que nós estamos a fazer aos imigrantes neste país. Estão a ser anunciadas regras para o futuro, para quem quer entrar. Nós, neste momento, temos centenas de milhares de imigrantes em Portugal que não chegaram agora, que já chegaram há uns anos, que estão a trabalhar, que estão a fazer descontos para a Segurança Social e que têm processos pendentes e, por isso, não têm a sua situação regularizada. Nós estamos a tratar mal pessoas que estão a contribuir para a Segurança Social, que estão a pagar as pensões que estão hoje em pagamento, que estão a construir o nosso país. E eu acho que esta é a principal urgência. Se o Governo hoje não anunciar uma estrutura de missão ou uma outra forma de regularizar os processos pendentes de quem está cá há anos e só paga e não tem direitos de cidadania, bem, isso seria um insulto. Tânger Correia. Bom dia a todos os participantes do debate, bom dia aos moderadores. Não é uma regra nova, se for verdade aquilo que o Governo diz, nós congratulamos, porque é meramente a aplicação da regra que existe, que são os acordos de Schengen, em que nenhum visto de trabalho pode ser dado sem contrato de trabalho. Depois, obviamente, que a partir de certa altura escancararam-se as portas e arranjaram certos mecanismos que são contra-legem.
Portanto, nós, se de facto a lei for cumprida como ela é e como nós a aceitamos na nossa ordem jurídica, achamos muito bem. Vamos ver se o Governo o consegue fazer. Quanto aos imigrantes que cá estão, devo dizer que é urgente legalizar os 400 mil que esperam por isso em condições que nós consideramos subhumanas. E por isso achamos que não deve entrar neste momento mais ninguém antes de regularizar e dar destino aos imigrantes que já cá estão e dar-lhes condições dignas de vida. Isso é muito importante. João Oliveira, peço-lhe também uma reação rápida, por favor. Bom dia a todos os presentes do estúdio e também aos nossos ouvintes. Naturalmente também ainda não conheço exatamente em concreto aquilo que o Governo irá fazer, mas queria dizer o seguinte. Aquilo que devia ser a prioridade era a concentração dos esforços do Governo na capacidade dos serviços públicos, em particular da AIMA, assegurarem a regularização dos imigrantes com a aplicação das regras que estão em vigor e não a alteração das regras. Segundo aspecto, quanto mais se apertam as regras à imigração, à legalização, às condições de legalização e regularização dos processos dos imigrantes, mais se dificulta a sua regularização e a sua legalização. E, portanto, regras mais apertadas não significam menos imigração, significam menos regularização e legalização dos processos. E, naturalmente, quem beneficia disso é quem verdadeiramente explora os imigrantes que estão em circunstâncias de irregularidade e de ilegalidade em relação à sua documentação e aos seus processos. E é preciso fechar portas às redes ilegais, e o fechar portas às redes ilegais só se consegue efetivamente com o cumprimento das regras que estão na lei e com a capacidade de resposta, particularmente da AIMA, em tempo útil e dentro dos prazos que estão hoje definidos na lei. Francisco Paupério, peço-lhe também uma reação rápida. Bom dia a todos e obrigado pelo convite. A nós preocupa-nos sobretudo também o tipo de discurso que está a ser feito em relação à imigração. E quando temos um ministro a dizer que quer fazer regras mais apertadas e ainda não conhecemos quais são estas regras, a verdade é que estamos a ir na direção oposta à que a União Europeia quer ir, que é de solidariedade e de cooperação. Nós vemos também que, segundo académicos, mostram que fechar fronteiras, o que leva a dificultar até acesso à entrada de imigrantes, não leva a uma menor imigração, leva a uma maior imigração ilegal, que acho que todos aqui concordamos que não deve acontecer. Portanto, temos que acompanhar o processo e temos que ver quais são estas regras, mas para o LIVRE é muito preocupante que a direita democrática, digamos, está a cooptar um tipo de discurso perigoso que associa até a segurança este tipo de imigração e, portanto, temos que condenar todo este aspecto. Fidalgo Marques. Bom dia a todas e a todos. Este discurso de medo, e que já ouvimos aqui também do Chega, não faz sentido. A Europa não tem as portas escancaradas, temos regras já definidas. Sobre as regras de hoje, temos de perceber o que é que o Governo vai propor, mas o mais importante seria também perceber, com as regras que nós já temos, como é que a AIMA vai conseguir atuar. Tivemos, numa reportagem de ontem, a Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, Dulce Neto, a dizer precisamente que o problema é dramático, que é um problema de direitos humanos e uma crueldade absoluta que tem que ser resolvido. Estamos a falar neste momento de já existem 3 mil pendências no Supremo Tribunal Administrativo e que a estimativa é que podem passar a ser 350 mil pendências, ou seja, que nem sequer haveria resposta por parte e capacidade de resposta dos nossos tribunais. Por isso, o que será urgente é o nosso Governo pôr a AIMA a funcionar e dar uma resposta que é também humanitária aos imigrantes que já cá estão e que estão cá a contribuir para a segurança social. Sebastião Bugalho, guardei-o para o fim porque esperava um maior ataque às posições que, no fundo, o senhor representa, que são as da AD e que compõem o atual governo. Mas de qualquer forma... repare, Natália, que eu não conheço o plano porque eu não sou membro do governo e o plano ainda não foi apresentado. Eu posso defender e apresentar e debater. Estão anunciadas medidas mais apertadas. As ideias do meu programa para o Parlamento Europeu. O programa do governo é do governo. O programa para o Parlamento Europeu é da equipa do Parlamento Europeu. Concorda ou não com este princípio de regras mais apertadas? Eu, em primeiro lugar, cumprimento todos os moderadores e os demais adversários e concorrentes. Bom dia a todos. Deixe-me dizer-lhe que não há um discurso de medo, mas também não pode haver um medo de resolver os problemas. E nós não podemos dizer exatamente que são regras mais apertadas, para já porque não conhecemos ainda o plano. Foi o Ministro que o disse. Mas eu acredito no que me diz. Mas indo ao encontro da sua pergunta e tendo como boa fé aquilo que me está a dizer, aquilo que lhe posso dizer é que acabar com o conceito de manifestação, com a prática, com a política da manifestação de interesse e introduzir a necessidade do contrato de trabalho poderá ser uma solução útil para garantir que há menos imigração ilegal. E isto são os dados estatísticos que nos dizem. Eu posso citá-los aqui. Segundo a Direção-Geral de Política da Justiça, o tráfico humano mais do que duplicou desde que a manifestação de interesse passou a ser um instrumento de imigração mais utilizado em 2017.
Portanto, se o fim da manifestação de interesse, que muitas pessoas não sabem, mas a manifestação de interesse, basicamente aquilo que garante é a entrada no país sem o contrato de trabalho, mas não dá acesso ao espaço Schengen. Portanto, não é bem como o embaixador estrangeiro Correia estava a dizer, quem entrava com a manifestação de interesse não tinha acesso ao resto do espaço europeu, só podia ficar em Portugal. Portanto, ainda era mais vítima de possível tráfico humano nas nossas fronteiras. Nós temos de ter noção daquilo que estamos a falar. Com estas regras e com este sistema até agora, isto é, antes destas soluções que o Governo quer implementar, nós estávamos a lidar com uma situação de alta vulnerabilidade nas fronteiras. Nós temos processos que são públicos, onde há cerca de 6 mil vítimas, onde há cerca de 6 mil vítimas de tráfico humano nas fronteiras portuguesas. Portanto, obviamente que tinha que se fazer alguma coisa. Agora, que tem que se fazer alguma coisa do ponto de vista humano, como do ponto de vista humanitário, concordo. E que tem que se fazer alguma coisa para acelerar a resolução dos problemas dos 400 mil imigrantes que esperam pelo seu processo resolvido, claro que concordo e que o Governo vai trabalhar para isso. Avançamos e o senhor propõe... 3 segundos. Sim. Eu peço desculpa, eu não disse o que o Sebastião Bugalho estava a dizer. O que eu disse é que esses eram VVTLs concedidos e não havia possibilidade de circular no espaço Schengen, só está em Portugal. Portanto, ao contrário, Fica esclarecido o seu ponto. Sebastião Bugalho propõe baixar o salário previsto no chamado Blue Card, no cartão azul. Está atualmente num mínimo de 3 mil euros e o senhor quer que se baixe para 1.700 euros brutos mensais. Isto, e vou passar a citá-lo, permite que a integração de imigrantes altamente qualificados, mas que não tenham a necessidade de ganhar tanto dinheiro no fim do mês. Isto não é um incentivo a que os empregadores portugueses nivelem os salários por baixo e que os jovens acabem por, de facto, sair do país? Eu percebo a sua questão, percebo a sua preocupação. Agora, aquilo que nós vemos como falha deste pacto, apesar de o termos negociado, de o termos aprovado e de acharmos que é melhor haver pacto do que não haver pacto nenhum, dada a crise migratória que a Europa vive, o que achamos é que o Blue Card não pode ser o único mecanismo de imigração legal que garanta que há a proteção dos imigrantes dentro do pacto. Mas onde é que encontra imigrantes qualificados a quererem ganhar 1.700 euros brutos, ou melhor, a quererem ganhar menos? O que eu digo, Natália, é que dentro deste pacto o único mecanismo que reforça a imigração legal é o Blue Card e que nós achamos que 3 mil euros é um salário demasiado elevado para garantir que imigrantes legais podem entrar na Europa. Nós queremos que seja possível imigrantes legais com uma situação protegida, defendida e regularizada possam entrar em Portugal ganhando menos de 3 mil euros. É a nossa posição. Que, no fundo, queremos democratizar a imigração legal e acreditamos muito nessa posição. Marta Temido, o eurodeputado do Partido Socialista, Carlos Zorrinho, numa ação de campanha em Évora, defendeu boas políticas de imigração, mas com controle de fronteiras. E disse, se nós quisermos boas políticas de imigração, mas sem controle de fronteiras, as pessoas vão desconfiar e não vão sentir-se seguras. Concorda que é preciso um maior controle? O que o deputado Carlos Zorrinho disse foi que era preciso bom controle de fronteiras. Bom controle de fronteiras não quer dizer mais controle. Aquilo que devemos ter em atenção quando discutimos migrações nesta perspectiva e neste debate, penso eu, é que o papel dos eurodeputados, que é o papel que nós nos estamos a candidatar para poder ter, é no sentido do acompanhamento daquilo que é o Pacto de Migrações e Asilo. E o Pacto de Migrações e Asilo, que é um momento distinto do momento dos problemas nacionais que temos relativamente ao fenómeno migratório, o Pacto de Migrações e Asilo tem duas possibilidades. Ou ser implementado tal qual está e ser escrutinado, e essa tarefa nós assumimos-la por inteiro, porque sabemos que a forma como foi negociado implicou compromissos e que há riscos na sua aplicação que, na nossa perspectiva, cabe aos eurodeputados monitorizar, designadamente acompanhando aquilo que é uma das novidades do Pacto, que são os relatórios do mecanismo de garantia de direitos fundamentais na entrada de migrantes, que produzirá relatórios e que nós poderemos, de facto, utilizar para acompanhar aquilo que é a aplicação em cada Estado-membro. Essa é uma dimensão. E há quem diga que é preciso mudar o Pacto. Ora, quem diz que é preciso mudar o Pacto, designadamente o Partido Popular Europeu, ou a AD, aqui representada, diz que há coisas que têm de ser modificadas. E a pergunta que nós deixamos é modificadas em que sentido? Porque com o contexto político que se afigura que o Parlamento Europeu vai ter, modificadas só pode ser num sentido pior, designadamente no sentido de financiar muros com dinheiros europeus, que é o que está no manifesto do PPE, ou de aplicar soluções tipo Já vamos Ruanda. aos muros, mas concorda com esta associação que as palavras do seu colega sugerem entre
imigração sem controle e segurança? Compreendemos que, mais do que uma realidade, há um problema de percepção. E as pessoas reagem muito ao medo. E há quem se ocupe de explorar esse medo. E aquilo que entendemos e compreendemos é que uma perspectiva das migrações humanista, solidária, não pode escurar os aspectos também realistas. Há quem diga, já falando de outras forças políticas, que o que interessa é ter corredores humanitários. Ora bem, nós não podemos ter apenas uma recepção de todos aqueles que possam querer vir para a Europa. Nós temos que ter, de facto, também uma preocupação com o seu acolhimento e com a sua integração. E essa pergunta que me colocou e essa posição mostra essa necessidade de equilíbrio. Não é a posição mais fácil, mas é a única que resolve efetivamente problemas. Sebastião Bugalho, deixe-me ir assim, porque a Marta Temido falou ali dos muros europeus e tem sido uma pergunta colocada várias vezes pelo Partido Socialista A a B sobre se acha ou não que deve haver construção de muros no espaço da União Europeia ou considera que não deve haver construção de muros com fundos europeus. Mas essa é uma posição que já foi assumida, inclusivamente, na delegação anterior. Portanto, nós vamos manter essa posição. Nós somos contra a existência de muros físicos nas fronteiras financiados com dinheiro europeu e somos contra muros nas fronteiras do ponto de vista físico. Não queremos esses muros nessas fronteiras. O mesmo não se pode dizer do governo socialista espanhol. É o que lhe posso responder à pergunta. Portanto, nós vamos manter a posição da delegação anterior. Somos contra o financiamento de muros físicos nas fronteiras dos Estados-membros europeus. Acho que respondi à sua questão. António Tanger Correia disse no debate a 8 na RTP que foi a Vila Nova de Mil Fontes e viu pessoas que têm medo, que vivem aterradas, que têm de sair de Vila Nova de Mil Fontes e de outras zonas do Alentejo porque não têm condições de vida. O que lhe pergunto é que medo, ou de quem é que essas pessoas têm medo e de condições é que falava? De segurança ou condições económicas? Ambas, evidentemente. Neste momento, Vila Nova de Mil Fontes, a freguesia, tem 50% de imigrantes. As pessoas que restam, nós fomos visitar, por exemplo, um centro comercial, tinham 30 e tal lojas, apenas 2 eram propriedade de portugueses e tinham 5 indivíduos à porta a fazer pressão para que aquelas 2 senhoras, que são de senhoras, saíssem e se fossem embora. E uma das senhoras, donas da loja, me disse que não conseguia dormir durante noites a fio por causa da pressão que faziam. Ora, isto é inaceitável, é o nosso país. Portanto, é evidente que, por muito que nós queiramos integrar os imigrantes, dar-lhes boas condições de vida, não podemos de forma nenhuma que os portugueses sofram com essa imigração. Portanto, há aqui que equilibrar estes 2 parâmetros. Mas desculpa, só não percebi qual é que foi a pressão que as senhoras estavam a sofrer. As senhoras pressão dia e noite. Ou seja, entram na loja, saem da loja, fazem ameaças. Mas veladas. assistiu a essas ameaças? E... Não, estavam 5 pessoas à porta. É claro que quando nós lá não chegamos denunciou, com a comitiva, ela denunciou várias vezes à polícia o que aconteceu. Mas a polícia também lhe disse que praticamente não podia fazer nada. Portanto, aquilo que nos preocupa muito é que os portugueses se sintam mal no seu país. Isso preocupa-nos de sobremaneira, e não é só no Alentejo, no Norte passa-se a mesma coisa. Tanger Correia também, enfim, defende que não haja tanta imigração no Alentejo e noutras zonas. Como é que depois arranja mão de obra, por exemplo, para explorações agrícolas? Já temos 400 mil à espera de serem registados e de entrarem no mercado de trabalho. Portanto, o primeiro passo é a regularização desses 400 mil para que possam entrar no mercado de trabalho. E depois o segundo passo é ver realmente as necessidades. E os contratos de trabalho anunciados pelo Governo, e espero que assim o pratiquem, é fundamental para se determinar as necessidades que o país tem. Isso é absolutamente fundamental, porque nós não podemos fazer uma política que realmente venha prejudicar a população portuguesa. Já tenho uma pergunta também muito rápida para fazer, mas queria só... A Catarina Martins disse que era mentira. É que nós não podemos, num debate, dizer qualquer coisa e depois as ideias ficam a pairar como se fosse verdade. As pessoas, as 400 mil pessoas, acho que já são mais, que estão à espera de regularização dos seus processos na AIMA, estão a trabalhar. Algumas estão a trabalhar há anos. O seu processo de regularização não é para entrarem no mercado de trabalho. A ideia de que estão centenas de milhares de imigrantes em Portugal sem trabalhar, que a extrema-direita vai passando para criar o medo, é mentirosa. E nós não podemos, em nenhum espaço que ouvimos coisas destas, deixar passar. Porque estamos a insultar pessoas que estão no nosso país, que trabalham no nosso país, que aqui contribuem e devem ser tratadas com dignidade. E este tipo de discurso é absolutamente inaceitável. Já voltamos a si. Mas há mais, Rui Pedro Antunes. Só mesmo para terminar. O Chega também defende cotas anuais.
estas cotas têm limitações relativamente ao país de origem, há algum tipo de limitações étnicas? São numéricas apenas? Não, são meramente numéricas e feitas de acordo com as necessidades do mercado de trabalho. Eu queria dizer uma coisa sobre isto que o Teja Correia acabou de dizer, porque o que o Teja Correia acabou de fazer é dizer que há um problema de ordem pública ou até de coação associado a imigrantes, quando é uma coação condenável, fosse qual fosse o perpetrador, e não venha dizer que não há portugueses que fazem o mesmo, se calhar por vários centros comerciais por esse país fora. Portanto, é totalmente indiferente a nacionalidade do infrator, neste caso, e associar uma coisa à outra parece-me os tais laivos de xenofobia e de racismo que perpassam o discurso do Chega, é nisto que se vê. Uma coisa é dizermos que há ações ilegais cometidas, seja por quem for, e que as autoridades devem atuar. Não atuaram no caso de Vila Nova e Vila Fontes. Gostava de saber porquê. Também é coação sobre as forças de segurança, ou não estão devidamente equipadas, ou não dão importância ao assunto. Isso sim interessa discutir. A nacionalidade do infrator que anda a coagir pessoas, admitindo que o anda a coagir, que eu não conheço essa situação em concreto, mas admito que seja possível. Como admito que seja possível noutras situações de pessoas da sociedade portuguesa. Portanto, associar este tipo de comportamentos a imigrantes é exatamente aquilo que não ajuda à resolução do problema. Eu queria deixar isso bem claro aqui. Eu também queria deixar bem claro que eu estava meramente a reportar aquilo que vi. Podia fazer mais. É que o Chega passa a vida a vir para a comunicação social, a falar de coisas que são mais ou menos insinuações para semear o ódio entre pessoas. É inaceitável. Sabe, quando há um crime e um partido político tem responsabilidades institucionais, atua sobre isso. Eu, por exemplo, tive conhecimento de ações que são, do nosso ponto de vista, sinais indicativos de tráfico de mão de obra e de exploração de migrantes. Sabe o que é que eu fiz? Eu fui à Procuradora-Geral da República levar todos os dados, com os números de contribuinte, com tudo o que conseguimos levantar para denunciar a situação. Não vim para a comunicação social dizer que aqui ou acolá havia um problema. Não. Fiz a denúncia como deve ser. E no Parlamento lutei para os meios para atuar. O Chega não luta por nada nas instituições onde está. Não serve para absolutamente nada. É uma inutilidade. Mas é ótimo vir para a comunicação social fazer de conta que as pessoas têm culpas ou são crimes por causa da sua nacionalidade. Catarina Inaceitável. Martins, Inaceitável. Já vai chegar o seu tempo, mas estava Coutinho Figueiredo no uso da palavra e... Eu roubei-a, por acaso. Elogiou o regresso do Eurodac, o Sistema Europeu de Comparações Digitais dos Requerentes de Asilo, em que são recolhidos dados biométricos sobre o percurso de vida da pessoa para que cada Estado-membro possa comparar e saber a cada momento onde está essa pessoa. Pergunto-lhe como é que um liberal pode elogiar um pequeno Big Brother imigrante? Com dificuldade, mas com realismo. Nós já hoje temos todos passaportes eletrónicos, suponho que é verdade para todos os que estão aqui, cheio de dados biométricos. Portanto, a nossa circulação livre dentro do espaço europeu já depende de facultarmos esses dados. Em relação àqueles que têm origem fora do espaço europeu, acresce que muitos deles têm situações documentais difíceis de comprovar. E, portanto, por maioria de razão, dados biométricos são a única maneira de verificar se a circulação dentro do espaço europeu está dentro daquilo que são os critérios de elegibilidade. Agradeço-lhe chamar a atenção para essa dificuldade prática. Portanto, os liberais não são dogmáticos em relação a estas matérias. Temos um problema, acho que todos estamos de acordo que temos um problema. Há várias maneiras, várias abordagens para o resolver. Uma delas tem que passar certamente por saber qual é o tipo de circulação que as pessoas depois têm dentro do espaço europeu, aqueles que já têm direito à circulação livre de Schengen ou os que ainda não têm. Catarina Martins, o Bloco de Esquerda aprovou na Assembleia da República a extinção dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras. Parece evidente que essa extinção contribuiu de alguma forma para o caos que parece instalado. O que lhe pergunto é se o Bloco de Esquerda se sente responsável pelas situações de indignidade pelas quais os imigrantes têm passado nos últimos tempos. Na verdade, depois da parece extinção que do esta CEF. decisão foi bastante percebida e é consensual. Aliás, o Governo não parece sequer propor voltar atrás por uma razão que as pessoas percebem. Não tem sentido ter polícias a fazer trabalho administrativo nem administrativos a fazer trabalho de polícia. E a extinção do CEF, que aliás houve uma avaliação de que não estava a funcionar e houve casos gravíssimos, como sabemos, o assassinato de um homem, mas houve vários casos muito graves. As polícias estão nas polícias, a controlar as fronteiras, a combater o tráfico de seres humanos. Os administrativos têm de regularizar o processo. Problema, o Partido Socialista deixou que os processos se acumulassem
de uma forma absolutamente inaceitável. Já estava no CEF, o CEF já tinha 350 mil processos pendentes, acumulados, não fez nada. Este governo agora tem falado de várias coisas, ainda não apresentou uma única proposta para resolver os processos pendentes. O Bloco de Esquerda vem desde 2019 defendendo que é preciso uma estrutura de missão para resolver estes processos pendentes. Eu volto a repetir, são pessoas que estão há anos no nosso país e querem coisas que são tão de seu direito, como o reagrupamento familiar ou, enfim, tratar das suas condições, dos seus vistos, que já têm, estão no país legalmente, estão a trabalhar, a contribuir para a Segurança Social, e o Estado, que devia responder em 90 dias aos seus pedidos, está a demorar anos. Vamos avançar. Francisco Palpério, o LIVRE quer o reforço de fundos europeus para a integração de migrantes. Diga-me, é possível integrar todos com as mesmas condições? A política europeia deve ser a de deixar entrar todos os imigrantes que queiram, uma política de fronteiras abertas que é criticada, por exemplo, pelo Chega? Sim, é uma política de fronteiras abertas, mas fronteiras abertas, claro, com segurança, e é isso que o LIVRE defende. E é isso que temos na União Europeia. O que o LIVRE ataca na União Europeia é a falta desta integração que existe nos países membros e a falta de coordenação que existe a nível de países e Estados-membros. E é possível integrar todos? Nós tivemos um caso muito prático. Nós tivemos 6 milhões de refugiados ucranianos que, em questões de 2 meses, conseguiram se integrar em mercados de trabalho, em casas de famílias, por toda a Europa. E aí não foi levantado um único problema, não houve um único caso também levantado pela extrema-direita, no sentido de, pelo menos cá em Portugal, sabemos que no estrangeiro foi bem diferente. Mas vimos que realmente com os 6 milhões de ucranianos, numa questão de meses, conseguimos. E, portanto, o que o LIVRE defende é que realmente nós conseguimos ter esta capacidade, basta também haver coragem política. E é isso que falta, e é isso que faltou também ao PS na passagem para a AIMA e no investimento que era preciso nesta, no fundo, burocratização, porque o problema neste momento é uma questão de burocratização para ter os documentos necessários a estes migrantes para que possam estar regularizados, porque, mais uma vez, estas pessoas não estão aqui ilegais, não estão documentadas. E, portanto, é um processo puramente burocrático que, infelizmente, não foi tratado no anterior governo e que, esperemos que hoje seja tratado de forma célere, rápida, e que não seja colocado outros critérios ou critérios mais apertados que depois favoreça ainda mais as redes de tráfico humano, porque quando a legalidade se torna difícil, o que se torna possível é ilegalidade, e quem ganha são os grupos de tráfico humano. João Oliveira, ao longo dos anos o PCP tem criticado a ação da Frontex e já chegou a defini-la como uma força para a expulsão de migrantes, interferindo nas competências soberanas dos Estados-membros. A Frontex, tal como existe, devia ser extinta, e já agora o que é que propunha como alternativa nesse caso? O problema com a Frontex é que ela é verdadeiramente um instrumento de uma política de migrações que não serve. E, portanto, para além de haver questões, naturalmente, do ponto de vista da soberania dos Estados em matéria policial e em matéria de fronteiras e até relacionados com o funcionamento do sistema de justiça, há o problema de base que ela é um instrumento de uma política migratória que não serve. Aliás, uma política migratória tão desumana que levou a situações como aquelas que conhecemos a semana passada, de imigrantes abandonados no deserto, à morte, à fome e à sede, precisamente em consequência dos mecanismos a que está associada à política de migrações da União Europeia. Ora, isso, naturalmente, quando a política não serve, os instrumentos que a aplicam dificilmente podem servir. E no caso português, nós estamos perante a mesma discussão que tem que ser feita. Portugal tem que abordar os problemas da imigração em toda a sua dimensão. Eu queria sublinhar aqui um aspecto, até não quis há bocado interromper, se calhar devia ter interrompido, mas digo agora. A segurança tem que ser garantida às populações. A todas as populações, sejam imigrantes, sejam nacionais, todas as pessoas que vivem no nosso país têm que viver com um sentimento de segurança. O discurso de ódio contra os imigrantes é um fator de insegurança, é um fator de conflito social, é um fator que gera situações como aquelas que ainda tivemos há uns anos no Alentejo, em Moura, com um candidato de uma força política que disparou sobre uma família de estrangeiros. Ora, verdadeiramente, o discurso de ódio é um fator de insegurança e ele tem que ser combatido. Agora, o que não pode ser a concepção da política de migração em Portugal é a ideia de que, levantando muros, levantando barreiras, nós ficamos com algum problema resolvido. Porque não ficamos levantando muros, levantando barreiras, nós ficamos fechados sobre nós próprios. Nós temos que ter uma política migratória que, em primeiro lugar, se foque nesta prioridade que há pouco referi, a regularização dos processos dos imigrantes. Aliás, o Chega e os candidatos do Chega faziam melhor em ir falar com os imigrantes e com os portugueses que trabalham lado a lado com os imigrantes, para perceberem como, aliás, eu até posso dar uma sugestão, vão à Azinhaga do Ribatejo, falar com imigrantes, como eu falei há uns tempos, falem com os imigrantes e com os portugueses que trabalham ao lado dos imigrantes, que têm a noção exata de para que é que serve a política de cotas e as limitações à legalização, à política de imigração legal. Cada vez que há um imigrante que tem um problema, um atraso na regularização do seu processo, que tem um problema com a sua documentação,
os salários começam a não chegar a horas, as condições de habitação começam a ser ainda piores do que eram, porque imigrantes em situação de irregularidade nos seus processos administrativos são trabalhadores sujeitos a mais exploração. E são trabalhadores sujeitos a mais exploração para que os outros todos também acabem depois sujeitos à mesma exploração. E, portanto, essa consideração da necessidade de termos cidadãos iguais em direitos no trabalho, na saúde, na habitação, em tudo aquilo que é essencial para a vida humana, tem que ser um aspecto João central Oliveira, da nossa já política percebemos a sua migratória. posição Mas e eu apelo a que seja mais muito rapidamente, deixe-me só assinalar esta contradição a propósito da posição da iniciativa liberal. Liberdade para a circulação de capitais, controle para a circulação das pessoas. Até com os passaportes eletrónicos. É verdadeiramente notável esta concepção de vida e de sociedade. Pedro Fidalgo Marques, uma das propostas do seu partido é precisamente a instalação de balcões do cidadão para a recolha de dados biométricos dos cidadãos. Significa que concorda com a proposta europeia? E faço-lhe já a pergunta. E já agora isso não coloca problemas de proteção de dados? Aquilo que temos que ver, e até já agora apenas só aqui corrigir uma questão de Coutinho Figueiredo, que é um cidadão europeu, quando circula com o cartão de cidadão, não tem os seus dados controlados por toda a Europa, porque não precisamos do passaporte para circular dentro da União Europeia. Mas a proposta destes balcões de cidadão é para agilizar a burocracia, que é um dos problemas que nós temos tido. E já também para desmistificar aqui a questão do medo, levantada ali por Tânger Correia, porque faz muitas vezes acusações sem depois ter consequências, e para que fique claro que, por exemplo, quando temos processos de condenações e vamos ver nossas prisões, menos de 15% é a população que não é portuguesa. Por isso, esta questão que a imigração vai trazer um aumento da criminalidade é um erro, não está correto e vai incutir esta política do medo. Mas claro que temos de estar aqui a falar, quando falamos de migrações, e falámos aqui de várias situações, mesmo até se temos as portas abertas, como é que financiamos a integração. O PAN tem falado e temos referido várias vezes, por exemplo, esta contribuição extraordinária sobre os lucros excessivos da indústria da guerra, que nós falamos na questão até do combate ambiental, do impacto da guerra, mas também falamos na parte humanitária. E pode servir perfeitamente para poder financiar estes projetos de integração, estas questões também humanitárias, até porque muitas vezes não respondeu à minha pergunta. Estas migrações, mas vou voltar a fechar depois com a pergunta. Estas migrações que vemos são forçadas tanto por questões de guerra como questões de fenómenos extremos climáticos. A questão dos balcões, como nós estávamos a falar, é uma questão de poder agilizar a legislação que existe em vigor, porque não faz sentido continuarmos a ter estas centenas de milhares de dependências. São pessoas que já estão em Portugal, que já trabalham, que já contribuem, que já têm até o seu contrato. Muitas o que precisam é de renovar o serviço de residência, ou seja, já estavam regularizadas em Portugal e necessitam dessa renovação. Não faz sentido estarmos a empurrar pessoas para uma situação irregular quando elas estão cá a contribuir para a nossa sociedade. Com limites nos dados biométricos ou não? Os dados biométricos devem ser recolhidos, como acontece agora com o nosso passaporte, e quando temos que sair da União Europeia, isso já existe com o passaporte eletrónico. Estes dados já existem e existe até um regulamento da proteção de dados muito claro, e desde que seja feito dentro da legislação, não temos qualquer problema com isso. Antes de fecharmos este bloco, uma pergunta rápida para todos, resposta sim ou não, ou quase. Deve haver limites para o número de imigrantes com I em Portugal, e qual o limite? Começo pelo Sebastião Bugalho. Se deve haver limites para o número de imigrantes, eu acho que o limite foi ultrapassado dos imigrantes que não foram registados, que não estão protegidos. Esse é que é o problema. O excesso de imigrantes não é o excesso de imigrantes que vêm para trabalhar e para contribuir para o nosso país. Não há um único empresário de uma única empresa que eu tenha visitado durante esta campanha que não diga que precisa de mais mão de obra. O problema não é o excesso de imigrantes, isso não existe. O problema é o excesso de imigrantes que não foram regularizados e protegidos. E aquilo que a Catarina Martins... Deixa-me só terminar, por favor. Aquilo que a Catarina Martins é verdade. Parte destes 400 mil, que agora já são mais, que estão à espera de ver a sua situação regularizada, já estão a contribuir para a Segurança Social. Mas parte deles, infelizmente, nem sequer têm contrato de trabalho porque são vítimas de escravatura. Foram vítimas de tráfico humano. Ou seja, nós não podemos tratar os imigrantes como criminosos. Neste momento, os imigrantes em Portugal são vítimas de crimes. Esse é que é o problema. João Coutinho Figueiredo. O único limite que aceitaria é que eles decorrem da aplicação das regras que estiverem em vigor. António Tânger Correia. Eu, de alguma forma, de acordo com o Sr. Figueiredo, deve haver limites sim ditados pelas regras de mercado. É o que o país precisa, é o que o país deve ter. Catarina Martins. Com todo o respeito pela pergunta, é a forma errada de colocar a questão em Portugal. O problema em Portugal é que entre 2011 e 2023 saíram do país 1.100.000 pessoas, entraram 600 mil. Se calhar nós precisávamos mais de refletir sobre os salários que temos de pagar cá para as pessoas poderem cá ficar. João Oliveira.
Olha, nós temos dito que Portugal não tem capacidades ilimitadas para acolher e integrar imigrantes, mas tem condições e deve fazer um investimento na criação de condições para acolher e integrar imigrantes. Se um concelho tem 2.000 habitantes e tem serviços de saúde, escolas, segurança social dimensionado para esses 2.000 imigrantes, nós precisamos ter uma política que livre o país de haver angariadores de mão de obra que recrutam pessoas e trazem pessoas para o país, sabe Deus em que condições, para que, de repente, os serviços de saúde não tenham capacidade de resposta para ninguém, para que as escolas não tenham capacidade de resposta para ninguém, para que a segurança social não tenha capacidade de resposta para ninguém. Se nós tivermos uma política conduzida pelo Estado e não pelos angariadores de mão de obra, se tivermos uma política de investimento nos serviços públicos para garantir a nacionais e imigrantes as mesmas condições, nós temos condições para acolher e integrar imigrantes com a dignidade que todos merecem e com as condições para dar o contributo para o desenvolvimento do nosso país. Não devemos ter uma cota legal, claro, sobre qual será o nosso limite, porque isso vai variando e vamos precisando também, como foi dito aqui, de vários tipos de imigrantes ao longo de vários setores e, portanto, isso vai ser muito dinâmico ao ponto de ter na lei um número, que é como o Chega chegou a afirmar que tem no seu programa, e para nós é completamente irresponsável esse tipo de atitude. E só dizer, temos é que focar em dar condições a estas pessoas e não podemos chamá-los, como muitas vezes chamamos, sem dar condições e dar salários abaixo do salário mínimo, dar condições deploráveis até de habitação e condições de vida. Marta Temido. Sem prejuízo de aquilo que é a realidade ser dinâmica e nós precisarmos de ir respondendo em cada momento àquilo que é a sua evolução, esta reforma recente foi no sentido correto. E nós entendemos que os aspectos legislativos dessa reforma, e esse foi um dos aspectos que foi introduzido, é no sentido correto. Há depois uma dimensão institucional do tema que se prende com a CEF e com a AIMA que tem de ser reforçado. Eu repudio veementemente a ideia de que nós não estamos, a praticar uma exploração de imigrantes. Eu recordo, por exemplo, que na área da vacinação contra a Covid-19 foi uma das áreas em que nós respondemos assertivamente com a igualdade de tratamentos. Não está a responder, Marta Temido, à pergunta com sim ou não. Já respondi. A resposta é não, porque essa foi a mudança legislativa que nós fizemos. Agora, só para terminar, o que me preocupa é quando ouço, como ouvi neste debate, candidatos, forças políticas a dizerem que é necessário dar destino aos imigrantes que cá estão. Dar destino são, por acaso, objetos. Ou se dizer que é preciso ter um blue card mais baratinho. Isso é que me preocupa, porque mostra bem aquilo a que vimos. Vamos mudar de Pedro tema. Marcos. Ainda falta ele. Falta o Pedro. Certo. Não, aqui nesta questão acho que temos de ter regras bem claras e essas já existem, ou seja, temos a cumprir a legislação. A nossa economia é dinâmica, não faz sentido estarmos a ter um número, porque o que temos de trabalhar é a integração, quem já está e que se cumpra as regras. Estava a ser rápida demais. Vamos mudar de tema então para alargamento da União Europeia e também os fundos comunitários, impacto das guerras. Sebastião Bugalho, o programa eleitoral da AD propõe acompanhar o processo de um novo alargamento da União Europeia. Aquilo que lhe pergunto é até onde pode ir este alargamento e muito particularmente, deve incluir, por exemplo, a Sérvia, que tem um governo que inclui elementos pró-Putin, e se é possível um alargamento, por exemplo, à Moldávia ou Moldova. Eu acho que a questão não é que país é que vamos acolher, é que critério é que aplicamos. E o critério é sempre o mesmo para cada país que é candidato à adesão à União Europeia, que são os critérios de Copenhague. O candidato à adesão tem que ser capaz de cumprir com o Estado de Direito, com a pertença europeia e com a incorporação legal e administrativa de ser um membro da União Europeia. Portanto, se me pergunta caso a caso, obviamente que há países que referiu que ainda não cumprem com os critérios de Copenhague, portanto, que ainda não podem fazer parte da União Europeia. Agora, eu digo-lhe, e isso está no nosso programa, como disse, que nós estamos comprometidos com o alargamento. Nós achamos que o alargamento é um imperativo estratégico. Nós achamos que uma Europa maior é uma Europa mais forte e que se vai conseguir defender no mundo de melhor maneira. Portanto, sim, somos a favor do alargamento, sim, queremos ter uma voz forte a favor do alargamento e na discussão e no debate no Parlamento Europeu sobre os fundos do futuro, ou seja, sobre os fundos que já contem com esse alargamento, nós, obviamente, também vamos defender os interesses dos portugueses. Não tem que haver um binómio entre ser a favor do alargamento ou ser contra os fundos europeus para os portugueses. Eu acho que é possível sermos a favor do alargamento e conseguirmos o melhor para Portugal ao mesmo tempo. É isso que nós temos que dizer aos portugueses, que é possível ter mais e melhor Europa e mais e melhor Portugal dentro da Europa. Marta Temido. Eu gostava só, se me permitem, de dar aqui uma breve nota, são 3 segundos. Eu concordo com aquilo que o João Oliveira do PCP, da CDU, disse, que é fundamental equilibrar o processo de inclusão e integração dos migrantes com o nosso Estado Social português. Eu concordo perfeitamente consigo. Está feita a nota, eu gostava só de lhe dizer que isso já acontece. No Fundão, que é um grande exemplo de integração de imigrantes em Portugal, o processo de autonomização de um migrante
é 1 ano. Sr. Bugalho, depois vão ficar sem europeia tempo são para os 5. outros temas. Nós já somos um exemplo nisso, João. Sebastião Bugalho, o problema nisso é que encontrar a situação excepcional Mas não é- relativamente à regra que Mas nós temos no que ter país, orgulho em ser excepcionais não em serve. Portugal. Não, mas o exemplo do fundão não é o exemplo que nós temos em todo o país. E o problema é que, para haver verdadeiramente, em todo o país, um tratamento uniforme, na perspectiva de garantia dessa política de migrações, é preciso que ela seja uma política, que não seja um caso isolado em função nós, de nós promovemos, obviamente, o debate. Isto é um debate e ainda bem que estão a debater, que é para isso é muito importante, mas também precisamos de avançar para outros temas. Marta Temido, o PS apoia o alargamento à Ucrânia e aos Balcãs Ocidentais, de acordo com o programa, quase sem reservas. Portugal está preparado para ter menos representação, eventualmente menos eurodeputados, abdicar de um comissário, além também, obviamente, de menos fundos comunitários. Caso haja esta menor representação de Portugal, deve ser aceito esse alargamento? Bom, não é exato aquilo que referiu, se me permite, porque aquilo que nós dizemos desde o início é que tem que haver sincronização no processo, nos eventuais processos de alargamento. Por um lado, os países candidatos, os Estados-membros, os futuros Estados-membros, têm que cumprir sem tolerância aquilo que são os critérios de Copenhaga, e isso tanto dá para a Sérvia, como para a Ucrânia, como para a Moldávia. A nossa perspectiva em relação aos países candidatos é essa, e, portanto, reconhecemos que eles estão em diferentes situações de capacidade de darem esse passo. A minha questão era mais se Portugal perder representação. Por outro lado, a União Europeia tem que fazer o seu caminho de reformas institucionais no sentido de garantir a capacidade de absorção adequada desses futuros Estados-membros. Reformas institucionais, reformas designadamente do processo de tomada de decisão. Porque uma coisa é ter uma União Europeia a 27, outra coisa é ter uma União Europeia a 30 ou a 35 ou o que seja. Na nossa perspectiva, e penso que a sua questão terá a ver com o tema das maiores necessidades e até do suprimento dessas maiores necessidades em termos orçamentais, e nós temos-lo dito, é um aspecto que nos preocupa. Uma coisa é uma União Europeia a 27, outra é a 35. Nós não queremos que essa necessidade de recursos adicionais se repercuta sobre as pessoas. Fala-se muito de como é que vamos garantir que, nesse contexto mais alargado, se mantêm as políticas de coesão, se mantêm as políticas agrícolas comuns. Na nossa perspectiva, a hipótese de algumas contribuições, por exemplo, sobre plataformas digitais, sobre transações financeiras, porque temos que discutir o tema recursos próprios, poderão ser uma FIA. Não são mais impostos. Porque aquilo, são para as empresas, podem não ser para as pessoas. Mas é totalmente diferente. Não. É totalmente diferente. Porque aquilo que nós estamos a falar é de contribuições e estamos a falar de áreas que as pessoas percebem muito bem. Grandes plataformas, grandes transações financeiras. Não estamos a falar de taxar mais as pessoas, mas, sem dúvida nenhuma, que isto tem a ver com uma discussão séria, e é essa posição com a qual nós sempre nos apresentamos, uma posição séria relativamente a cada um dos temas. E este é um tema que, para ser encarado objetivamente, tem que ser olhado pelos dois lados. Não basta dizer, venham. Deixa só o João Coutinho Figueiredo responder essa questão se ficou incomodado com as taxas para as grandes empresas. Obrigado por essa oportunidade, porque estamos aqui há 3/4 de hora e a Marta Temido está permanentemente a ver se passa entre os pingos da chuva. Há bocado o PS não tinha responsabilidade nenhuma na extinção do CEF e no caos que é a entrada em funcionamento da AIMA. E agora está a querer convencer as pessoas que taxar empresas não é a mesma coisa que taxar pessoas. Mas acha que alguma empresa que se puder repercutir nos seus preços não repercute os impostos nos preços dos consumidores? Só há pessoas coletivas, ou pessoas, só há pessoas. Impostos são sempre sobre pessoas. Podem-se achar mais justos, menos justos, economicamente mais viáveis, menos viáveis. São sempre as pessoas que pagam. Portanto, é bom dizer que o PS está aqui a defender que o alargamento só poderá acontecer se houver mais impostos. Não é este o grau de solidariedade. Não é nada. Não, senhor. É este o grau de solidariedade do PS. O PS admite que países que precisam de estarem no seio da União Europeia para solidificar as suas democracias só podem entrar se houver mais impostos. Desculpe lá, João. E dispensa-os de cumprir os critérios de Copenhaga e acha que a União Europeia não precisa... Foi isso que eu disse. Disse que o que disse foi então diga agora, precisam cumprir aliás, diga outra coisa, que também não foi aqui dita. Os critérios de Copenhaga não são só políticos e económicos, são também de acervo comunitário, capacidade, instituições capazes... Falem só um de cada vez, por favor. Podem debater, o debate é saudável, mas falem só um de cada vez, senão as pessoas não ouvem nada. Mas quando dizem que eu não digo coisas só porque não disse, estão pressupostas, pelo amor de Deus, acho que eu não quero cumprir os critérios de Copenhaga. E acha que o único tema que o PS pôs em cima da mesa, na resposta desde o princípio. Desde o Primeiro-Ministro dizer que a Ucrânia pode aceder desde que não haja redução dos fundos comunitários. Não foi isso que o Primeiro-Ministro disse. Não foi isso que o Primeiro-Ministro disse e não é isso que eu estou a dizer. O que estou a dizer
e o Para João terminar, seja Marta sério, se faz Temido. favor, em relação a este tema, é que há temas orçamentais e temas de reformas institucionais. Ou, porventura, acha que é possível continuar a ter o mesmo mecanismo de decisão com a entrada destes novos países? Não acho. Está no Então, nosso- pronto. está no nosso Então manifesto. está de acordo. Certo. Então está de acordo Nessa comigo. parte, não nos impostos. João, a iniciativa É um bocadinho liberal diferente. nunca está disponível para encontrar mais recursos. E Não bem. sei é que... muito bem, pronto, acabou de dizer qual é a sua opinião. Claro. Nós achamos que para ter uma União Europeia Resolver tudo com o coesa... dinheiro das pessoas O é debate fácil. é Está 8, no não é meio das 2, temos pessoas. mesmo que avançar. Exatamente, é 8 e não a 2. João Oliveira, 10 anos depois do início do conflito no Donbass e passados 2 mais 2 da invasão da Ucrânia, o lugar da Ucrânia é mesmo na União Europeia e já agora um país como a Sérvia deve estar na União Europeia ou numa órbita mais próxima da Rússia e Bielorrússia? Olha, nós levamos muito a sério aquilo que dizemos sobre a não ingerência em assuntos internos e achamos muito importante que, particularmente nestas circunstâncias, para além daquilo tudo que já aqui foi dito e que eu não vou repetir sobre a necessidade de cumprir critérios, dos critérios que são utilizados serem verdadeiramente verificados, há um aspecto que é absolutamente imprescindível. É que essa decisão tem que ser uma decisão que cada povo tem que tomar de forma soberana, esclarecida, livre, informada, de forma democrática relativamente ao caminho que quer. A outra dimensão que tem esta questão do alargamento tem que ver com algumas das questões que aqui foram já colocadas, sobretudo para quem está. Ou seja, o alargamento é uma questão para quem entra, mas também é uma questão para quem está. E eu sobre isto, para não estender muito o tempo, queria apenas destacar 3 aspectos. Primeiro, a experiência mostra-nos que alargamentos da União Europeia que não sejam acompanhados pelo reforço dos orçamentos da União Europeia significam que, para os países mais fortes, abrem-se mercados que aproveitam, para os países da periferia, como Portugal, há prejuízos pelos quais não somos compensados. E, portanto, um alargamento da União Europeia tem que implicar o reforço da União Europeia, ao contrário daquilo que tem acontecido com as reduções do orçamento da União Europeia, com o corte de fundos E para onde ir buscar Portugal, o dinheiro? inclusivamente cortes de fundos para Portugal, subscritos pelo PS e pela AD, que votaram a favor desses cortes dos orçamentos da União Europeia. Onde é que se vai buscar o dinheiro? Boa pergunta, para a qual eu tenho resposta. A nossa perspectiva é de que o reforço do orçamento da União Europeia se faça a partir da contribuição que os Estados devem assegurar por via do rendimento nacional bruto e não através de impostos europeus ou outros mecanismos dessa natureza. Porquê? Porque se há países que beneficiam com o rendimento e outros que são prejudicados, esse benefício está traduzido no rendimento nacional bruto de cada país e é em função disso que o contributo reforçado deve ser assegurado por parte de quem beneficia para compensar aqueles que são prejudicados. E não somos a favor de impostos europeus precisamente por isso. Porque, aliás, é uma das matérias, a matéria fiscal é uma das matérias que é da soberania dos Estados. Deve haver todo o espaço de cooperação entre Estados para que, do ponto de vista fiscal, as decisões possam ser aplicadas com eficácia na tributação, garantindo os critérios que cada país define. Somos contra a ideia de impostos europeus. O último aspecto que queria sublinhar. Quando se fala de reformas estruturais, vale a pena saber quem é que está a defender o quê. Quando a doutora Marta Temido fala de reformas estruturais, olha, deixo aqui uma questão. Quem é que vai acompanhar o PCP na defesa do princípio da unanimidade nas decisões do Conselho e no seu alargamento quando estejam em causa critérios de interesse vital? É que até hoje, nós batemos-nos sem ter os deputados portugueses todos do nosso lado no princípio da unanimidade. Porquê é que o princípio da unanimidade é particularmente importante associado ao alargamento? Porque decisões tomadas com a regra da unanimidade e não com a regra da maioria qualificada, com a regra da unanimidade, todos os Estados são colocados numa posição de igualdade. Todos os Estados têm a mesma possibilidade de defender políticas que correspondam para fechar às suas aqui esta necessidades, aos seus questão, interesses. Sebastião Os deputados do PS e da AD não nos acompanharam fazer um remate. anteriormente. Não, Mas rapidamente, só para por favor. ficar claro para os nossos Temos ouvintes, que- qualquer nova receita para o orçamento da União Europeia, e todos já percebemos que a União Europeia precisa reforçar o seu orçamento, precisa ter unanimidade do Conselho Europeu. Portanto, todos os chefes de governo têm que concordar com ela e depois ainda tem que ser ratificado no Parlamento Nacional, portanto, na Assembleia. Não é uma coisa que acontece assim. Portanto, é uma coisa que está protegida e defendida. Agora, eu concordo com o João Oliveira na questão da unanimidade. Não está de acordo com a posição anterior da AD, que era contra. Não, desculpe. Em matérias fiscais, que era aquilo que estávamos a falar, a questão dos impostos, eu concordo que em matérias fiscais deve manter-se a regra da unanimidade. Porque, caso contrário, pode acontecer exatamente aquilo que o João Coutinho Figueiredo menos quer, que é mais impostos europeus. Ficou clara a sua posição, Sebastião Bugalho. Tanger Correia também para remate. Vamos ao remate. Tanger Correia. Eu queria colocar aqui Rapidamente, por o favor. alargamento. Nós somos a favor do alargamento, como é evidente, falando na Sérvia. A Sérvia é o caso típico de culpa da União Europeia. Eu negociei 2 vezes com a Sérvia os elementos de adesão à União Europeia. Em 2000 e no segundo semestre de 2007, quando fui enviado especial para os Balcãs Ocidentais. Até hoje, não houve qualquer passo em frente.
estamos exatamente na mesma que estávamos nessa altura. E por nossa culpa, que nunca avançámos. E depois é claro que há ministros putinistas, como há na Geórgia, como há nesses países, porque nós não damos uma esperança de futuro a essa gente. E pegando naquela experiência que teve em 2000, após a queda de Milosevic, juntar jovens dirigentes políticos de todos os quadrantes da política sérvia, está disposto então a juntar-se aos partidos mais à esquerda que defendem o alargamento? Não, nós somos a favor do alargamento, sem dúvida nenhuma. E eu sempre defendi, como sabe muito bem, o alargamento aos Balcãs Ocidentais como elemento estratégico para a União Europeia. Agora, é evidente que este protelamento da nossa parte, este empurrar com a barriga dos problemas, como tem sido feito até agora, só prejudica esse alargamento. Francisco Paupério, o LIVRE escreve no programa que irá trabalhar por um alargamento aberto a qualquer Estado vizinho que demonstra um compromisso sólido com os princípios democráticos. Se a Rússia ou a Bielorrússia, países vizinhos da atual União Europeia, tiverem um dia regimes democráticos, podem aderir ou não à União Europeia? O projeto da União Europeia ainda está em construção. É um projeto de paz, de cooperação e de solidariedade. Portanto, nesse dia será um dia feliz, sim, para a União Europeia, no dia em que conseguimos receber a Bielorrússia ou a Rússia, claro, cumprindo todos os critérios. E, mais uma vez, não é só Estado de Direito, também tem a ver com a forma como se inserem nessa comunidade. Mas deixe-me só fazer aqui um reparo, que é, eu não sei se o Tanger Correia sabe no grupo político em que está no Parlamento Europeu, porque todas as posições que demonstra cá são contrárias ao seu grupo político. Portanto, eu não sei como é que se dá o desplante de dizer que é a favor do alargamento, que é para a Ucrânia, e depois... É secreto? Não sei. Se calhar há uma diversidade que nós não conhecemos e se calhar gostam dessa diversidade dentro do grupo, fora do grupo é que já não gostam tanto. E bom, democracia. Mas há vários grupos políticos que acompanham essas opiniões. Cada um tem a sua opinião. O Chega tem a sua opinião e vai então porquê é que se organizam num grupo político contrário às suas opiniões? Mas vai mantê-la. O Chega tem a sua opinião e vai mantê-la. Mas porquê é que está num grupo político que é contra as suas opiniões? Isso agora já não é da sua conta, desculpa. Não é da minha, é da conta dos eleitores, porque vão votar. E nós, exatamente. Mas não é preciso esclarecer. Ou vai votar no Chega? Vai votar no Chega? Não. Portanto, não acho. Não, Tanger, mas como normalmente não tem aparecido na campanha, desculpa, Francisco, como não tem aparecido na campanha, é que é a única oportunidade que tem para poder esclarecer os eleitores, porque normalmente só nós esclarecemos os nossos eleitores muito bem. É verdade. Continuando com a questão do alargamento, nós não podemos olhar para os fundos europeus como o supra-sumo da Europa. E nós temos casos em que usamos fundos europeus e temos muitas vezes 2, 3 autoestradas em paralelo e tivemos uma zero aposta na ferrovia. Mas, por outro lado, a entrada da Ucrânia na União Europeia vai nos dar uma segurança alimentar que se calhar não tínhamos antes. E se cumprirmos com todos os critérios da política agrícola comum, em que uma diz que é o controle do preço sobre os alimentos, quem pode ser beneficiado disso também são os portugueses no supermercado. Claro, se forem cumpridos estes critérios. Portanto, para além dos fundos económicos, para além da parte económica, há uma parte também de custo de vida que sai beneficiado com este alargamento. Lá se vai a ideia de produzir local, consumir local. Lá se vai a ideia ambiental de produzir local e consumir local. Não, há uma segurança que com a ruína da agricultura portuguesa e com a ruína da produção local. Acho que as duas coisas podem ser feitas em paralelo. João Coutinho Figueiredo, não estamos suponho que seja a favor do alargamento à Ucrânia, porque são mais de 38 milhões de consumidores, é um mercado maior, mas o que queria perguntar é, o alargamento terá necessariamente menos fundos, que é um bocadinho um sonho da iniciativa liberal, não haver fundos. O que é que tem contra os fundos comunitários? É uma posição um bocadinho pouco popular, mas... Eu percebo que gostam de pôr as perguntas de forma mais provocatória. Nós não sonhamos com não haver fundos. Nós achamos é que a existência permanente de fundos e esta dependência que se criou ao longo das décadas gerou já aquilo que foi dito que foi desperdício de muitos deles e não contribui para uma verdadeira independência económica que acho que qualquer Estado-membro deve ter, até para evitar discussões como estamos a ter agora, que é cada vez que há um alargamento, ainda há não sei quantos Estados-membros que integraram, no caso de Portugal, há 40 anos quase, e que ainda não estão em condições de viver sem esses fundos de coesão. Há coisas que não foram ditas sobre o alargamento que me parecem importantes, só para situar. Eu vou escolher daqui a Turquia, porque, dada a sua dimensão, desequilibrava um pouco isto, mas os restantes países pré-candidatos, ou já com estatuto de candidato, têm 66 milhões de habitantes, face aos 430 milhões atuais da União Europeia. Acontece, no entanto, que o seu PIB per capita, desses 7 ou 8 países, vão desde $2.000 por ano até $8.000 por ano. Portugal está com 28. Até é disto que estamos a falar, esta diferença absolutamente brutal. Vão ficar com os fundos de coesão todos. Temos que passar... Não vão ficar com todos, porque apesar de tudo, 66 milhões de habitantes ainda não dilui completamente aquilo que são os habitantes dos beneficiários de fundos de coesão. Mas que tem que haver obrigatoriamente um impacto nos fundos de coesão, tem. Por mera natureza aritmética. Portanto, por isso é que eu não aceito. Primeiro que se ponha como condição do alargamento
que se não possa haver redução de fundos. E, em segundo lugar, que haja, em relação a esses países, outra coisa que não seja solidariedade com o seu processo político de democratização e de solidificação do seu processo. E este vai ser, portanto, o último quadro plurianual europeu em que Portugal vai ter acesso pleno. O próximo já será negociado, provavelmente com alargamento em perspectiva. E, portanto, é mais um motivo para fazer aquilo que, isso sim, é o sonho da Iniciativa Liberal, que é ter os fundos devidamente aplicados, sem compadrios, sem corrupção, sem desperdício, Marta Temido, estava a que é a abanar a última cabeça. hipótese. Está entendido, João Coutinho Sim, Figueiredo. há vários aspectos com os quais não estou de acordo. Em primeiro lugar, quando nós falamos de recursos próprios da União Europeia, estamos a falar de receitas próprias, não estamos a falar daquilo que é o rendimento nacional bruto. Isto em termos das conversas anteriores e das posições designadamente do PCP. Depois, efetivamente, na nossa posição, na nossa opinião, a unanimidade em matéria fiscal, a unanimidade em matéria fiscal é exatamente aquilo que tem garantido a autoproteção que países como a Irlanda ou o Luxemburgo fazem da sua situação mais vantajosa. O PCP concorda com isto? Não concorda, seguramente. E, portanto, há temas em que a vir alguém do PS para a política fiscal nós vamos a esse tema mais daqui a bocado. Eu só queria dizer o seguinte, está com o tempo em excesso. para sermos sérios, temos que pôr os vários problemas que um alargamento tem em cima da mesa. Isso é a coisa que os portugueses sabem, é que quem se bateu sempre por fundos para Portugal foi, de facto, o Partido Socialista. Posso também? Vamos, Catarina Martins, o Chega defende que os fundos comunitários devem financiar pensões. Está de acordo com este princípio ou faz sentido este princípio? Não. As pensões devem ter uma diversificação de fontes de financiamento. Eu não sei exatamente o que é que o Chega está a falar. Foi a proposta que André Ventura fez, se bem sim, mas se muitas lembra, vezes fazem propostas que mandam assim umas propostas, mas depois nós não percebemos de que é que estão a falar, não é? E, portanto, vamos convir que se nós fizermos a campanha europeia, comentar as bocas que o Chega vai mandando sobre uma questão e outra, às vezes contraditórias, podemos não esclarecer ninguém sobre a política europeia, sobre as nossas posições, e eu gostava de falar um pouco do alargamento também e do que é o orçamento da União Europeia. Sim. Porque nós achamos que o alargamento é uma questão séria, é uma questão em que a vontade dos povos democraticamente expressa deve ser acolhida, cumprindo, claro, os critérios de democracia, de Estado de Direito e, portanto, da própria forma como essa decisão é tomada, que é muito importante, mas achamos sim que se deve discutir também o orçamento da União Europeia quando se discute alargamento. Porque não há uma Europa maior sem um orçamento maior. Só teremos mais tensões e mais desigualdade. E, portanto, a questão do orçamento é importante, sim. E não é verdade que Portugal tenha de se encolher numa espécie de nós recebemos fundos e devemos achar que isso é uma sorte. Não é assim. Angela Merkel, aliás, explicava isto muito bem. Se a Alemanha tem excedentes, é graças ao mercado único. Portanto, se há economias que ganham, é normal que outras tenham fundos. Portugal não se deve encolher sobre isso, deve ter toda a exigência na forma como aplica esses fundos e nos projetos que tem para a economia, para emprego qualificado, para a coesão territorial, para o clima. Isso é que é fundamental. Mas um orçamento maior significa mais dinheiro. Um orçamento maior significa mais dinheiro e significa necessariamente as contribuições dos países de acordo com os critérios de quem ganha e de quem perde com o alargamento do mercado, mas também significa receitas próprias da União Europeia. E eu queria dizer que há aqui duas coisas que não foram ditas que para mim são muito importantes. Primeiro é que não é verdade que a política europeia não belisque os impostos, ou seja, não belisque a soberania fiscal dos vários países. Porque, por exemplo, diretivas, como a diretiva dos juros e dividendos, é que permite que haja uma concorrência para baixo nos impostos pagos e que, por exemplo, grandes empresas portuguesas, pensemos no Pingo Doce, mas não só, paguem menos impostos usando a Holanda. Portanto, a União Europeia, não cobrando impostos, na verdade já tem diretivas que permitem que grandes empresas usem a concorrência entre países para pagar menos. Portanto, já há um problema da União Europeia estar a decidir, mas para haver menos contribuição de quem tem mais, e isso é um problema. E eu acho extraordinário ouvir o João Coutinho de Figueiredo a defender que este modelo em que um gigante digital pague menos impostos do que uma mercearia. Eu não acho isto normal, não acho que nós possamos... O exemplo do PCP foi boa essa, da mercearia. Não pode, e tenho todo o gosto, João, em usar, mas não podemos achar normal, não podemos achar normal que haja anos em que a Amazon teve imposto negativo, teve crédito fiscal, isto é um absurdo. Ou seja, nós não podemos achar que a economia de proximidade, que está todos os dias aqui connosco, cria o nosso tecido social, paga impostos.
que depois os gigantes digitais não pagam impostos, porque a União Europeia não faz um passo tão fundamental como tributar aquilo que cada país não consegue, mas em conjunto se conseguia. E isso tem a ver com a economia digital, tem a ver com as transações financeiras e tem a ver também com a taxa de plásticos sempre adiada e que é tão importante. António Teixeira Correia, o líder do seu partido prometeu no Congresso, no último Congresso do Chega, o maior aumento sempre das pensões. Para isso chegou a sugerir que esse aumento tivesse financiamento europeu. Isso é de alguma forma execuível? Ter financiamento europeu? Execuível é uma questão de negociação. Agora, nós é evidente que, ao propor o aumento de pensões, não estando no Governo, é mais uma declaração de intenções do que propriamente uma realidade de facto. É daquelas coisas que se propõem quando não se está no Governo. Não, eu não disse isso. Agora, eu não disse isso. O que eu disse foi que, se nós tivéssemos responsabilidades governativas nessa área, depois com certeza que iríamos fazer as necessárias negociações e arranjar os necessários fundos para o fazer. Como sabe, as pensões, o aumento de pensões e o aumento de salário mínimo são prioridades do Chega. Portanto, nós, obviamente, numa posição de governo, obviamente queríamos negociar isso, sem dúvida nenhuma. Pedro Fidalgo Marques, aproveitando que estamos a falar em fundos, e percebi que há pouco queria dar a sua opinião, o PAN defende que existam mais fundos europeus para a proteção animal, o bolo orçamental não cresce e isto significa que não se importam que fundos direcionados para pessoas sejam desviados para fundos de proteção animal? Eu tenho só que começar aqui a fazer uma referência que eu percebo que às vezes estas temáticas do bem-estar animal e da conservação da natureza sejam incómodos, mas os donos do microfone têm que perceber que nós somos candidatos e estamos em igualdade. Parece que às vezes aqui querem tentar esquecer, já fiz intervenções que não são ouvidas em casa, já fiz aqui também alguns reparos que sou ignorado, por isso queria só também dar isso, que estamos todos aqui em pé de igualdade e por muito que às vezes são temáticas que não interessam, também acho que as pessoas têm o direito de as ouvir em casa. E falando aqui nesta questão dos fundos, e obrigado pela pergunta, Susana, eu ouvi falar aqui aumentar de impostos de um lado, seja de empresas, seja de pessoas, ouvi falar de interesses instalados, que é o que temos aqui, proteger alguns interesses instalados, aqui há alguns lobbies, conflitos de interesses que existem na União Europeia. O que não soube falar é de onde é que são aplicados alguns subsídios. Como falamos, por exemplo, dos subsídios aos combustíveis fósseis. Falamos de 360 mil milhões por ano que vão para os combustíveis fósseis. E a verdade é que esse dinheiro é o dobro do que o Portugal já recebeu em 38 anos da União Europeia. Para as pessoas perceberem, acho que todos em casa conseguem imaginar e visualizar o que é que a Europa, o que é que Portugal evoluiu nestes 38 anos. O que é que nós beneficiámos na União Europeia? Então, de facto, por ano, a União Europeia dá em subsídios aos combustíveis fósseis, aos gasóleos, às gasolinas, para todos podermos visualizar, o dobro do que já recebemos. Esses dinheiros, se forem bem aplicados e se forem bem dirigidos... para onde? Para apoiar as pessoas, precisamente, que é preciso, quando falamos aqui, já falámos aqui de integração, quando falamos aqui da questão da proteção e bem-estar animal, mesmo se falarmos de bem-estar animal e proteção animal, falamos, por exemplo, de 80% do valor da PAC, ou seja, da Política Agrícola Comum... Tirar, portanto, orçamento ao agroalimentar, por Não exemplo? foi isso que eu estou a dizer. Deixando-me terminar, temos 80% desta Política Agrícola Comum vai para a pecuária intensiva, que é onde temos maior produção, por exemplo, de gás de efeito de estufa, que é o que tem até menor rentabilidade, que é o que tem, neste caso, até menor valor proteico, ou seja, que é o que faz pior à saúde das pessoas. E o que temos de falar aqui é ter um uso mais criterioso e transparente dos fundos, tal como em Portugal já se apresentou na Assembleia da República a proposta, a plataforma para poder acompanhar os fundos. Na União Europeia este acompanhamento tem que ser muito mais criterioso, temos que até democratizar, todas as empresas na rua, todas as pessoas e associações têm-se queixado que o acesso aos fundos não é fácil, mas o dinheiro existe, está a ser mal aplicado, que seja nos subsídios aos combustíveis fósseis, seja, por exemplo, na Política Agrícola Comum, que não apoia quem precisa, que é os pequenos e os médios agricultores, e continua a apoiar atividades intensivas que são prejudiciais ao ambiente. Já conseguimos equilibrar mais os tempos. Pedro Fidalgo Marques, só para dizer que para nós os 8 são iguais e, portanto, não há nenhuma... Podem eventualmente alguns... eventualmente, às vezes, suscitarem mais o debate e temos que dar a palavra por isso. Eu tento, mas depois parece que não me ouve. Aqui, às vezes, não dá para reparar, mas quando quiser, tem o mesmo direito que os outros. Vamos passar agora para a transição energética e também para a economia verde, etc. Vamos falar de alterações climáticas e também do impacto que isso depois tem na vida das pessoas. Sebastião Bugalho, no programa da AD defende a transição energética, mas de forma a permitir que a Europa não fique mais desprotegida ou mais pobre. Isto significa que priorizam o crescimento económico, por exemplo, em detrimento das alterações climáticas e do combate às alterações climáticas? Meu caro Rui, pelo contrário, a delegação portuguesa
da AD votou 95% a favor do Pacto Ecológico Europeu. Portanto, se há alguém que deu prioridade, fomos nós. Simplesmente temos preocupações, obviamente, com o cuidar dos ecossistemas, com os agricultores europeus e, obviamente, em proteger as empresas para não as deixar para trás nessa transição. Nós queremos fazer a transição ao lado das empresas, não apesar das empresas. Eu acho que é fundamental entender que, se no geral, é praticamente consensual, pelo menos eu espero que seja nesta sala, que as metas ambientais são para serem cumpridas e que as transições têm que ser feitas, nós não podemos fazer com que as regras sejam tão apertadas e muitas vezes tão inconcebíveis, inclusivamente em países que têm menos capacidade de investimento em tecnologia verde e em cumprir essas regras, como é o caso de Portugal. Porque depois o que acaba por acontecer é que nós exportamos o nosso investimento possível em energia verde ou para a Alemanha, que é quem tem mais dinheiro, ou para países onde não há regras europeias e onde vai continuar a haver poluição. Portanto, a nossa preocupação, no fundo, é cumprir a transição, mas manter a transição europeia, no espaço europeu, para cumprir com as metas e não abandonar as nossas empresas que justamente pagam os salários aos nossos trabalhadores. É uma posição de equilíbrio. Recordo, votámos 95% do Pacto Ecológico Europeu. Marta Temido, o Partido Socialista tem defendido a reindustrialização da Europa. Pedro Nuno Santos quer uma Europa mais industrial. Mas isso tem custos, nomeadamente custos ambientais. Como podemos ter mais indústria e, ao mesmo tempo, menos custos ambientais? Ora, o exemplo português é justamente um bom caso da possibilidade de avançarmos nessas duas dimensões. Nós somos o primeiro país do mundo a assumir a neutralidade carbónica em 2050 e, por força daquilo que tem sido a capacidade de melhor desempenho das renováveis em Portugal, conseguimos antecipar essa meta para 2040. Aliás, acha isso possível? Acho isso positivo e acho que também a questão, por exemplo, da eliminação do carvão como fonte de eletricidade, da qual temos vários bons exemplos, designadamente o que visitámos em campanha, a sede termoelétrica do Pego, é um sinal dessa realidade prática a acontecer. Agora, e mais uma nota, o ano passado, e esse número foi bastante referido, em 2023, 6 dias em que estivemos a funcionar apenas dependentes de renováveis. Isso significa o quê? Significa que as empresas e as famílias têm não só maior autonomia estratégica, e nós sabemos bem o que é que nos custou a crise energética, a última crise energética, em termos de marcar dessas nossas dependências, mas também sabemos bem que os portugueses estavam mais protegidos exatamente por causa dessas apostas que foram feitas no passado. E, portanto, também as famílias têm não só um melhor planeta, mas um melhor final do mês com aquilo que é a aposta nas renováveis. E, portanto, o que é que nós defendemos nesta matéria? Continuar o Pacto Ecológico Europeu, a dimensão estratégica industrial do Pacto Ecológico Europeu e, sobretudo, continuar a garantir que as famílias têm acesso a uma energia que é acessível e segura. E, aliás, só uma nota, não fomos nós, na classificação das grandes organizações não governamentais europeias na área do ambiente, que classificaram as forças políticas no Parlamento Europeu entre protetores, procrastinadores e pré-históricos, que ficámos com o rótulo de pré-históricos, foi mesmo a AD. Só aviso que está com excesso de tempo. Não deixa de ter alguma graça chamar pré-histórico a alguém que tem 28 anos, mas eu reconheço o seu sentido de humor e aplaudo. Francisco Palpeiro, é possível compatibilizar esta reindustrialização da Europa com a chamada transição verde? Claro, e é aquilo que estamos a fazer já há bastantes décadas. Só fazer aqui um pequeno reparo em relação à discussão que houve anterior sobre impostos e recursos próprios da União Europeia. Tem que ser muito rápido. Muito rápido. A questão é, nós vimos nos últimos 20 anos, entre 2000 e 2023, que houve uma redução da taxa efetiva das empresas para pagar IRC de 32% para 22%. Tudo aquilo que ali Coutinho Figueiredo defende também que continua a acontecer, não sei em que sentido, porque acho que já chegamos ao limite. Nem sei o que é que estás a falar. Não, mas Não, é caricaturas é muito fácil de fazer. Não é caricatura. Nos últimos 20 anos... A iniciativa liberal é a favor da evasão fiscal, é isso? Não é a favor da evasão fiscal, é a favor de não haver impostos para as grandes empresas. Não, Qual é a consequência direta disto? Volto a dizer. É maior... Principalmente pandemia, 99% das pessoas mais pobres perderam riqueza para este porcento mais rico, que realmente acumula grandes capitais. E quando falamos de recursos próprios, quando falamos de taxas sobre transações financeiras, a iniciativa liberal devia estar do nosso lado, porque retira poder ao capital e dá poder ao trabalho. E, segundo tudo aquilo que defende, uma pessoa que devia trabalhar... Desculpe? Portanto, não vai parar as pessoas.
Não, vai ao capital, a quem tem dinheiro. Neste momento, 60% do rendimento em Portugal vem do capital, vem de pessoas que não trabalham, vem do capital. 40% vem de pessoas que trabalham. Colocar uma taxa sobre as transações financeiras permitiria ter recursos próprios, permitiria reequilibrar este orçamento e reequilibrar também as desigualdades que nos custam tanto. Compatibilizar a reindustrialização com a transição verde. Há vários planos delineados que têm resultado e, se nós virmos até com estas regras orçamentais que são pouquinhas e que não permitem o investimento público na transição, vimos que 3 países da Europa até vão conseguir cumprir com as metas climáticas: Dinamarca, Suécia e Irlanda. O problema é quando temos regras orçamentais que impedem todos os outros países de o fazer, de atingir estas metas sociais e climáticas. Portanto, o que o LIVRE defende é que realmente haja regras orçamentais que permitam o investimento público, relembrar que se temos energia barata neste momento é porque houve um investimento público feito na energia solar, na energia eólica, e sem esse investimento público não estaríamos em condições agora de fazer a transição e também de oferecer uma fatura da luz mais baixa do que os outros países. E é isso que tem de ser dito. A transição energética foi feita através de investimento público. E queremos que continue a ser feito, mas temos que permitir que a União Europeia também permita aos países como Portugal, e Portugal está num bom caminho, mas precisamos de mais. E as apostas diversificadas que também fazemos no hidrogênio verde, na eólica offshore, em oceano e mar profundo, vai contribuir sempre para um aumento de salários, porque muitas vezes trazem trabalho mais qualificado, permite também um aumento de empregos, porque temos temos uma cota positiva de empregos em relação àqueles que vamos perder de combustíveis fósseis. Temos também ter um fundo de apoio social que ajude na transição destas pessoas para esta nova indústria. Muito rapidamente, Sebastião. Sobre? Julgo que tinha dado a indicação para responder aqui. Não, então seguimos. Pedro Fidalgo Marques, como é que os europeus, e sobretudo um país periférico como Portugal, pode resolver o problema da escassez de água? Temos centrais de dessalinização, cortes no setor agro. Que propostas é que o PAN propõe? Começando por aí, até ouvimos falar aqui do Pacto Ecológico Europeu, eu fico feliz dos tantos partidos que já estarem a acompanhar, porque começámos a campanha praticamente só com o PAN a falar desta transição verde e da transição climática, e fico feliz que agora já toda a gente acompanhe, toda a gente esteja de acordo. Continuando aqui nesta questão, a verdade é que de início, quando falávamos de metas de 2040, parecia que estávamos a falar sozinhos. Ainda bem que conseguimos trazer o tema para a ordem do dia e que agora já todos têm esse tema na sua agenda. Quando falamos de água, temos falado também, por exemplo, da construção do novo aeroporto, que vai destruir a maior reserva de água doce da Península Ibérica. Estamos a falar de escassez de água. Temos um país em seca extrema ou severa, falta de água para beber, necessidades básicas como cozinharmos, tomarmos banho. E onde é que vamos construir o novo aeroporto? Na maior reserva de água doce da Península Ibérica. Isso não faz sentido. Temos falado dos nossos rios, ter uma política dos rios vivos. Continuamos a não cumprir até com o Tratado Ibérico da garantia dos caudais nos rios portugueses, ou seja, os rios ibéricos, depois na parte portuguesa. Temos de garantir esta boa gestão dos rios, assim como no plano de barragens, garantir a boa gestão dos caudais dos rios. O passo tem que ter uma melhor gestão da nossa biodiversidade, até porque se tivermos uma biodiversidade mais forte, e aqui entramos com a estratégia para a biodiversidade, teremos maior resiliência a estes fenómenos extremos climáticos. Isso me permite... Força. Não, aqui para terminar o raciocínio, também quando falamos aqui e falamos do Pacto Ecológico Europeu, falamos da questão de 2040, de termos a neutralidade carbónica, falamos até de competitividade. É um erro dizermos que vamos perder competitividade quando falamos na transição energética. O próprio Banco Central Europeu diz o contrário, que é se atrasarmos é que vamos perder competitividade. Nós temos cada euro investido em energias renováveis são 2 euros para a economia, 1,2 milhões de emprego. Pedro Francisco está daquele lado. Já ontem deve estar a aprender com o Ricardo ontem, que também trocou o nome no programa. Foi mesmo sem querer. Foi mesmo sem querer. Só para terminarmos aqui, e que falamos aqui de alterações climáticas e trazer esta questão, que temos realmente, é um ganho para a economia. Até quando falamos de investimento, por exemplo, falamos de ferrovia, por isso estamos a investir na ferrovia e na mobilidade suave, deixando a nota que hoje é o Dia Mundial da Bicicleta e que é algo que também fica esquecido, que nas nossas cidades temos que investir na mobilidade suave. Obrigado. Ricardo Alexandre, posso ficar com aquela nota que me permitiu há pouco? É que agora de facto fica com alguma coisa por dizer. Eu percebo que num ambiente eleitoral e num ambiente de debate o objetivo seja sermos confrontacionais e mostrarmos as nossas divergências. E eu peço imensa desculpa ter trocado o seu nome, que não foi por mal, sabe que não foi por mal. Mas agora, eu acho que não fica bem ao PAN, mesmo que não seja por mal,
quase que aparecer aqui como o pai fundador das alterações climáticas na Europa. Não foi isso que eu disse. Mas vai reconhecer que nas declarações iniciais, no início da campanha, nos debates iniciais, ninguém trazia o tema deste para cima da mesa. Mas, Pedro, repare, neste momento, o Next Generation EU, que vai responder à pandemia, já tinha 47% dos fundos alocados para as alterações climáticas. O quadro financeiro plurianual tem 20%. Portanto, já é uma prioridade europeia. Os outros aprovaram, estão a falar porque é que queremos defender no próximo mandato. Não, para trás, é o que está a ser. Não, mas o que é que estamos defendendo no próximo mandato? E quando definimos as prioridades, eu acho que aqui deve ter havido talvez 2 partidos em que o PAN tem trazido sempre aqui que definiu-se como prioridade. Todos os outros agora começaram a ter essa prioridade e ainda bem, por isso é que eu digo que fico feliz que acompanhem. Mas até agora não era prioridade. Agora vocês são os únicos que são a favor do ambiente. Quer dizer, já a dimensão das coisas. Registramos o protesto da CDU relativamente ao Partido dos Verdes e do Bloco de Esquerda, têm voto na matéria, por exemplo, o PCP acompanha e do PSD. Está tudo registado. João, e diz assim, só desculpem o remate aqui, os verdes que falam dos verdes que acompanham, por exemplo, o fim das touradas, o PCP acompanha? Quando falamos, por exemplo, e falamos aqui no Pacto Europeu. Já não quer falar do Pacto Ecológico. Fala lá do Pacto Europeu e vou falar aqui de redução de emissões. Vamos falar de redução de emissões. O PCP acompanha a reconversão da pecuária, que é o maior poluidor. Não podemos ser contra ações climáticas e não falar de reduzir o consumo de carne. Quer ver a resposta que lhe vou dar? Dou-lhe assim e dou-lhe ao livre. Quando há bocado estávamos aqui a ouvir falar de uma grande solução a propósito do alargamento da União Europeia é passarmos a importar alimentos de fora porque eles podem chegar mais baratos, somos completamente contra isso, porque é na valorização da nossa agricultura e da produção local que garante a segurança e a soberania alimentar que nós encontramos resposta às necessidades sociais e também às necessidades ambientais. Está a habitar cartilha sem ouvir o que nós dissemos. Sabe que o apoio à agricultura familiar é uma das mais importantes. E o que é que eu tenho dito a campanha toda? O que é que eu disse? Temos que regular as taxas. Ou seja, não podemos ter regras da agricultura fora da Europa. Já está entendido as duas posições. Já estão entendidas as duas posições. Vamos avançar. Tanger Correia, o combate às alterações climáticas aí parece estar quase isolado aqui. É histérico? Considera que há um extremismo verde? É os termos que o Chega tem utilizado? Não, achamos realmente que, principalmente em Portugal, está a atingir realmente extremos que não se coadunam com o desenvolvimento do país. Nomeadamente, os nossos agricultores queixam-se que o rendimento agrícola é muito inferior a pôr painéis solares, por exemplo, nos seus terrenos. O que quer dizer que qualquer dia nós produzimos energia, não produzimos alimentos. Se forem ver a extensão, e porque é mais bem pago ter painéis solares do que ter uma produção agrícola. Há bocado falava das offshores e eólicas. Eu conheço bem, porque velejo bastante no Mar do Norte, metade dos parques eólicos do Mar do Norte não funcionam. E a manutenção desses parques eólicos tem um preço absolutamente fora de qualquer normalidade de pagamento. Enfim, o que nós queremos dizer é o seguinte: existem placas solares em terrenos agrícolas que cada vez mais, para nós, é um não. E depois, ao fim de 4, 5 anos, quando essas placas solares tiverem atingido o final do seu período de vida, o que é que se faz com elas? Não se podem substituir por outras? Podem, e onde é que vão as velhas? E quem é que vai fazer isso? Não podem se reparar também. Não podem, porque perdem o fazer a tecnologia energia também evolui. Agora, outro aspecto que ninguém fala, que eu não sou nada contra as viagens de avião. Os aviões, o tráfego de aviões que polui, é altamente poluidor. Não vejo nenhum partido ecologista a defender medidas nesse sentido. Os navios... A gente só fala aqui. Os navios que cruzam os oceanos, os mares, os não sei o quê, são altamente poluidores. Eu não sou contra que os navios funcionem. Aliás, sou muito a favor do transporte marítimo. São contra muito a favor. Viagens de avião de curta distância. Mas queria te perguntar também se, por exemplo, o nuclear é uma hipótese para o Chega. É sim, senhor. Nós somos a favor da energia nuclear e achamos que, em termos de custo e eficiência, é uma boa energia, é uma energia limpa hoje em dia com o desenvolvimento tecnológico. São muito mais seguras e o tempo das grandes centrais nucleares já passou e nós defendemos a instalação de pequenas centrais nucleares mais seguras e mais eficazes. Só uma palavra para a água. Portugal não tem falta de água. O que Portugal não faz é uma distribuição equitativa da água. Nós não fazemos transvases, nós não fazemos aí sim autoestradas de água do norte para sul, nós não fazemos uma política de água consequente. Porque se o fizéssemos, nós temos um plano sobre isso.
vou enviar-lhe esse plano. Diga-me uma coisa, o plano secreto que tem com amigos americanos inclui algumas medidas nesta área das alterações climáticas? O plano para quando André Ventura for Primeiro-Ministro tem alguma, na área das alterações climáticas, tem alguma preocupação? Não é um plano, é um programa e visa fundamentalmente recentrar Portugal na sua essência geopolítica, que é mais a oeste, tendo em vista já o futuro do alargamento da União Europeia. Sim, disse e a que era posição secreto. O que ultraperiférica. pergunta é se tem medidas para as alterações climáticas e quais. É evidente que não há medida nenhuma de desenvolvimento social e económico que não tenha medidas que tenham em conta as alterações climáticas. Coutinho Figueiredo, sente-se acompanhado pelo Chega ao não reconhecer a emergência climática? Grande silêncio. É que lá em casa... Estava a hesitar se desmentia isso pela 10ª vez, já percebi que não vale a pena. Vou só dizer isso. Lembro da pergunta original do Rui Pedro Antunes, que era que havia uma dicotomia de crescimento económico e combate às alterações climáticas, e é esse o drama em que nos instalamos. Deixámos que isso fosse a dicotomia. Uma coisa à custa da outra. Traduzindo por miúdos, para salvar o planeta temos que empobrecer. Recuso essa visão, até porque a evidência empírica é que são os países mais ricos e as economias mais desenvolvidas que melhor têm tratado do ambiente e que mais têm feito das evoluções tecnológicas que têm permitido, por exemplo, que haja hoje na economia europeia uma intensidade carbónica, traduzindo, emissões de CO2 por unidade de produto produzida, por valor de produto produzido, muito inferior àquilo que era no passado. E isto foi conseguido por um conjunto de mecanismos que têm mais a ver com acompanhar o crescimento económico com sinais de mercado, como é o comércio europeu de licenças de emissão, que fez com que a Europa hoje, e já cobre hoje cerca de 40% das emissões, portanto, entre a indústria pesada e aviação, e no futuro há de cobrir também construção e transportes rodoviários, mas cobrindo apenas 40% nesta altura, já conseguiu fazer com que tenhamos um produto europeu bastante superior ao que tínhamos há 15 anos atrás, sem estar a emitir mais, o que é um progresso notável. Temos que fazer mais disto. Portanto, nós não somos nem negacionistas, Natália Carvalho, nem alarmistas, porque é essa dicotomia que nos tem trazido aqui. O empobrecimento da população tem consequências tão graves para a nossa saúde e para a longevidade humana como as alterações climáticas. E enquanto não tivermos a noção de equilíbrio de como resolver isto, e que é o desenvolvimento económico que vai conseguir trazer os recursos para conseguir resolver isto, vamos estar a apresentar às pessoas com escolhas impossíveis, e essas escolhas impossíveis são politicamente muito perigosas. Catarina Martins tem dito que enquanto se não houver uma maioria social que queira a transição climática, ela não vai acontecer. Acredita mesmo que com intenções de voto que estimam que possa haver um crescimento do eleitorado à direita a nível europeu, que essa maioria social vai mesmo ser possível? É mesmo o objetivo é que seja possível, tem mesmo de ser. O que nós temos dito é que quem diz às populações que está a fazer a transição climática e depois inventa impostos verdes, que são só uma forma de criar mais desequilíbrios e mais desigualdades, e não das pessoas perceberem que estão numa transição justa para viverem melhor, está a ajudar as forças que são negacionistas. Quando se obriga a fechar setores da economia, sem se cuidar dos interesses dos trabalhadores desses setores, para que possam ter uma integração, para que possam ter uma requalificação, está-se a ajudar a crescer os setores negacionistas. E é por isso que nós não falamos simplesmente de transição climática, falamos de transição justa. Porque ou a transição climática é algo que é pela vida de todas as pessoas, sobretudo das que têm sido mais prejudicadas com o sistema atual e até com o aquecimento global, ou não será possível ter essa política que tem de ser vasta. Mas há um fundo para a transição justa. Sim, eu queria falar também disso. Em primeiro lugar, dizer que é verdade que há um fundo para a transição justa, é verdade que vai ser preciso mais investimento e é também verdade que há uma enorme convergência entre a família política do Partido Socialista, do PSD e do CDS e dos liberais em regras económicas que não permitem aos países investir na transição justa como é necessário. Portanto, eu julgo, aliás, que o grande problema dos debates europeus desta campanha eleitoral é esta convergência entre PS, AD e liberais, que muitas vezes, como não é debatida, depois ficamos a discutir temas marginais, quando temos aqui uma posição conjunta. Dizer também o seguinte:
A direita toda votou contra a proibição de carros fósseis até 2035 e tem a ideia de que o mercado de emissões vai resolver o problema. E é bom lembrar que entre junho de 23 e março de 24 o preço das emissões ficou mais barato, ou seja, poluir ficou mais barato. Achar que o mercado das emissões vai resolver este problema é errado. Nós precisamos sim de investimento e não é verdade que a reindustrialização seja contrária à necessidade de Portugal fazer a transição climática. Muito pelo contrário, nós precisamos dessa reindustrialização que signifique mais eficiência energética, que signifique outra mobilidade, que signifique outra eficiência energética dos edifícios. E para onde vão as indústrias poluentes, Catarina As Martins? indústrias poluentes devem ser reconvertidas. Haverá sempre algumas indústrias poluentes, todos sabemos isso. O que resta saber é se não deve e não haver, reduzimos as emissões e fazemos o caminho para a neutralidade carbónica. Devem ser reconvertidas as indústrias, como é óbvio, vai ter de ser feito, com tempo, quer dizer, com investimento, ou seja, vai custar, não pode custar a quem já é mais prejudicado. E eu queria lembrar o seguinte: Portugal tem muito a ensinar sobre o que foi capaz de fazer, porque fomos capazes de ter uma enorme produção de energia renovável, o que é bom. Mas tem também de tirar lições do que aconteceu. Como não investimos na mobilidade ou na eficiência energética, e com isto, só 30 segundos, o que acontece é que a nossa produção de energia renovável foi para compensar termos continuado sempre a consumir mais energia. E, portanto, falta-nos a outra parte. Se somos capazes de ter energia renovável, teremos então de ter o investimento necessário para mudar a nossa mobilidade e para termos mais eficiência energética. Isso são coisas tão simples como ter transportes coletivos ou não passar tanto frio e calor em casa, que é tão necessário, e para isso é preciso aquele investimento que o Pacto de Governação Económica entre PS, AD e liberais quer negar ao nosso país. Para terminarmos este bloco, João Oliveira, o Partido Comunista Português defende que uma transição climática e o combate à crise ecológica exigem, por exemplo, a nacionalização do setor da energia. Em que é que isso depois se traduz no combate às alterações climáticas? Se as empresas dos setores estratégicos, como é o caso da energia, estiverem na mão do Estado, nós conseguimos dizer que a produção de energia elétrica é feita em determinadas condições, não apenas para garantir eletricidade barata às populações, mas para garantir que a fonte de produção é menos poluidora. Se as empresas estiverem na mão dos interesses privados, o que termina é o lucro, isso é mais barato. Poluir mais, polui-se mais. É essa a diferença e faz toda a diferença, convenhamos. Aliás, esse aspecto é um aspecto que podemos transportar para outras dimensões. Aquilo que nós dizemos, aliás, e o trabalho, eu estava aqui até a socorrer-me de uma publicação muito útil, que é o balanço do trabalho dos deputados da CDU no Parlamento Europeu de 2019 a 2024, que tem um conjunto de elementos muito vastos sobre isto e que eu referirei apenas em síntese. A nossa consideração sobre a resposta aos problemas ambientais é da articulação com a resposta aos problemas económicos e sociais que têm que ser considerados a par disso. Isso significa o quê? Isso significa, por exemplo, um dos aspectos que já há pouco aqui referi, de valorização da produção nacional, do princípio da produção local e do consumo local, para garantir não apenas segurança e soberania alimentar, mas para garantir também do ponto de vista ambiental métodos de produção mais amigos do ambiente. Há um aspecto que é absolutamente decisivo e que nós estivemos aqui a falar pela rama, é uma pena não termos tempo se calhar para aprofundar isso, que tem a ver com o Pacto Ecológico Europeu e com a concepção que, do ponto de vista da União Europeia, tem sido a concepção predominante. Aproveitar o ambiente e a natureza para criar negócio, aproveitar as preocupações ambientais como pretexto para esse negócio. Nós fomos contra os mecanismos do mercado do carbono. O mercado do carbono significa o direito de comprar e vender, o direito de poluir. Ora, nós propusemos no Parlamento Europeu medidas para que se fixassem objetivos de redução de emissão de gases com efeito de estufa. Não é sujeitar isto ao negócio. Aliás, quem quiser falar de ambiente... Está entendido. Deixe-me concluir com esta frase. Quem quiser falar de ambiente, sem querer saber do modelo económico que gera os problemas ambientais, não está verdadeiramente a falar de ecologia, está a falar de jardinagem. Porque o modelo económico, as condições de produção, as condições em que é preciso satisfazer as necessidades sociais articuladas com as preocupações ambientais, são absolutamente determinantes. Vamos avançar agora para um bloco de política nacional. As eleições europeias têm sempre leituras nacionais e muitas vezes até serviram para dar cartões amarelos ao governo. Por serem muito próximas das eleições de 10 de março, podem ser uma espécie de segunda volta das legislativas. Francisco Paupério, começo agora por si. Isto tem sido um tema da sua campanha, eu creio que é incontornável.
O Rui Tavares ainda só foi um dia, creio que foi no sábado. 2 dias. Sim. 2 dias. Foi no Mas início de campanha e voltou a ir ontem. Não sei se era período oficial, mas o que pergunto é se tem sentido a falta dele, porque os outros líderes têm estado muito mais presentes. Se calhar os outros líderes podem ter menos confiança até nos seus candidatos e têm de fazer algum tipo de controle. No nosso caso, o Rui Tavares participou no nosso... Não me parece que seja excesso de confiança do candidato. No nosso caso... O Francisco é um bem Está cada vez mais um político Não, profissional. não, não, não. O Rui Tavares esteve presente no nosso abertura de BFFs. campanha, que não foi na campanha, não foi na abertura oficial. Nós tivemos que fazer 2 dias antes por causa das eleições da Madeira e porque tínhamos o nosso candidato a presidente da Comissão e por isso é que foi na sexta-feira em vez de segunda. Rui Tavares esteve presente e nós temos 2 porta-vozes e a Isabel Mendes Lopes também discursou nesse evento, portanto... acho que isso ficou sanado depois, outra vez com o reaparecimento e esta semana vai nos acompanhar na estrada. Ainda portanto... são as feridas das primárias, isto é, está a correr em pista própria? Não. De outra forma, faço-lhe a pergunta deste modo. O resultado, ou seja qual for o resultado que o LIVRE alcançar nestas eleições, de quem é a responsabilidade? Sua, se ganhar, sua, se perder, ou de Rui Tavares? Eu diria a minha se perder e do LIVRE se ganhar, porque a verdade é que é um trabalho conjunto e temos feito desde o momento em que entregamos as primárias, isto eu percebo que seja sempre tema, mas a questão é que nós sempre tivemos este modelo desde 2014 e aconteceu sempre desta maneira. Assim que entregamos a lista, nós unimos-nos em torno da lista e vamos para a rua e vamos tentar fazer esta eleição do LIVRE. Portanto, é um processo normal, as instituições internas funcionaram e depois unimos-nos em torno das mensagens do LIVRE e, portanto, dia 9 de junho, o que vai acontecer é que esperar ter esse voto, o voto verde, o voto feminista, o voto justo e o voto no LIVRE. Marta Temido, o Pedro Nuno Santos tem dito várias vezes que António Costa é o maior ativo político que o PS tem. Sendo assim, seria mais fácil ganhar estas eleições tendo António Costa como secretário-geral? Vamos lá ver. O tema do secretário-geral do Partido Socialista está resolvido e está resolvido pelos militantes. Votaram em Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos é o secretário-geral do Partido Socialista e nós não temos problemas por resolver lá em casa. Aliás, temos tido a presença também ainda tivemos neste sábado, connosco José Luís Carneiro, no Porto, que é ótimo. Temos tido connosco, ao longo do caminho, a presença de vários dos atuais eurodeputados. Não temos problemas desses por resolver e todos são bem-vindos à medida da sua disponibilidade para se juntarem naquilo que é uma campanha muito exigente. Já agora, Marta Temido, pergunto-lhe se António Costa vai estar na campanha do Partido Socialista. Espero que sim, como espero que sim, que amanhã tenhamos também o nosso presidente do Partido Socialista, com quem ainda não podemos contar. Carlos César. Com a Carlos César. Há questões de agenda que são difíceis de gerir. António Costa, aparentemente, neste momento, tem mais tempo para o partido. Isso não sai. Eu tenho a certeza que nunca deixarei ficar mal o meu partido, farei sempre todos os esforços por conseguir que o PS afirme as suas ideias, as suas perspectivas e que, portanto, tenha confiança daqueles que são os meus camaradas. Perder umas legislativas em março e umas europeias em maio, já dá para pôr o Partido Socialista a pensar ou a repensar na liderança? Mas nós vamos perder? É que não estamos nada preparados para isso, nem estamos a trabalhar para isso. Acredita nas sondagens, é isso? Não, eu nem leio sondagens, para ser absolutamente franca. Só aquelas que são más, porque essas, de facto, têm mais sinais de alarme. Mas aquilo em que estamos focados é mesmo em trabalhar. Aquilo que eu tenho dito em todos os sítios onde tenho estado é as eleições e as campanhas são momentos de afirmação das nossas ideias. E estamos cá para trabalhar nisso. O resto passa ao lado. Então, pergunto-lhe também, se ganhar as europeias, Pedro Nuno Santos tem mais margem para chumbar o orçamento do Estado? A proposta de orçamento do Estado? Essa é uma pergunta que tenho que fazer ao secretário-geral do Partido Socialista. Aquilo que nós queremos é vencer estas eleições por aquilo que elas valem em si próprias. Eu tenho dito mas muitas vezes... Mas é que o próprio Presidente da República já colocou o tema dentro da campanha eleitoral. Mas também não vou comentar as palavras do Sr. Presidente da República. Tema, para mim, para esta lista, estas eleições não são uma segunda volta das legislativas, nem são umas primárias de uma outra coisa qualquer. São umas eleições com um valor essencial para a vida dos portugueses e dos europeus. E é por isso que os vamos continuar a bater todos os dias. Vamos avançar, Sebastião Bugalho. O Presidente da República deu um impulso à campanha eleitoral da AD ao assinar com o fantasma da crise política à boleia de um potencial chumbo do Orçamento de Estado? Não, porque eu não acho que o resultado da AD vá provocar nenhuma crise política e acho que nenhum de nós considera que estas eleições europeias possam pôr em causa a estabilidade política do país.
Acho que estamos nesta sala a debater a Europa pela Europa. Não vamos pôr em causa o interesse nacional nem a estabilidade política por causa destas eleições europeias. Não me parece que seja essa a leitura. Não lhe posso dizer que sei em quem é que o Presidente da República vai votar. Tenho esperança em quem vai votar. Já votou ontem. Muito obrigado. Então, eu não sei quem é que o Presidente da República votou. Acredita que votou em si, mas, é isso? eu acho que o chefe de Estado é o chefe de Estado. Estão aqui ex-líderes partidários que reuniram várias vezes com ele, com o Sr. Presidente da República, o João Coutinho Figueiredo, a Catarina Martins, e que sabem que o chefe de Estado separa as suas funções de Presidente da República das suas antigas funções de militante do PSD. Portanto, acho que não faz sentido nenhum, do ponto de vista institucional, fazer essa... Com respeito pela sua pergunta, fazer essa Sim, mas misturada. um galho, só para perceber, se a AD vencer, não tem Luís Montenegro mais margem para dar estabilidade ao Governo e para depois aprovar o Orçamento de Estado, e em sentido contrário, se perder, não fica numa situação mais difícil? Eu julgo que as pessoas que escolherem votar na AD sabem que estão a votar num voto seguro, que é um voto numa certeza, que é um voto numa segurança, que é um voto que diz não vamos voltar para trás, não vamos andar para trás. E eu acho que isso as pessoas sabem. Isto é um bocadinho... Coutinho Figueiredo, se falhar a eleição, deixa o líder do partido em maus lençóis. Se ganhar, deixa também o líder do partido em maus lençóis. Ou seja qual for o resultado domingo, Rui Rocha fica sempre mal na fotografia. Se perder, deixo-me a mim próprio em maus lençóis, e se ganhar, deixo o líder do partido em bons lençóis. Portanto, é assim. Não significa que funciona mais a marca Coutrinho do que a marca Rui Rocha? Vamos lá ver, eu sou cabeça de lista e assumo cabeça de lista nestas eleições europeias, portanto terei com certeza parte do mérito do que vier a correr bem, mas foi o partido que me deu as condições todas. Não há cá a marca Coutrinho, eu estou em cima de uma estrutura partidária, de uma estratégia alinhada com o partido, portanto não conseguirei fazer nada sem o partido e sem o presidente do partido. Nas legislativas isso não deixa a liderança porque as condições políticas e as dinâmicas eleitorais de março e de junho são bastante diferentes, a começar pelo que estamos a discutir aqui agora. Eu folgo muito a que os que falaram até agora achem que isto não é uma segunda volta das legislativas, nem a antevolta do que possa vir aí. Acho muito bem. Espero que continuem. E olha, espero até que consigam controlar os seus presidentes de partido para que não digam coisas diferentes todos os dias nas televisões. Acho muito bem que isso seja assim e é um reconhecimento de que a dinâmica que se está a verificar agora, desde logo porque não se está a eleger um executivo, desde logo porque há um único círculo nacional, desde logo porque o voto útil faz particular pouco sentido, é totalmente diferente esta eleição. Tem medo de voltar a ser chamado a liderar o partido? É algo que eu não desejo. Catarina Martins, se o Bloco de Esquerda falhar, não conseguir eleger para o Parlamento Europeu ou diminuir a representação, depois de ter falhado a representação também, ou ter perdido a representação na região autónoma da Madeira, a liderança de Mariana Mortágua não fica em causa? A Mariana Mortágua tem feito, aliás, um extraordinário trabalho e, numas legislativas que foram muito complicadas, o Bloco de Esquerda cresceu entre 2022 e 2024 e eu acho que toda a gente reconhece, aliás, o extraordinário trabalho que a Mariana tem feito. Eu, desde logo, reconheço, sei que o Bloco está muito bem entregue e estou muito feliz com isso. Portanto, quem é que é mais responsável pelo resultado que vierem a ter nestas eleições? A Mariana Mortágua ou a Catarina Martins? Nós no Bloco de Esquerda somos um coletivo. Éramos quando era eu a coordenadora, continuamos a ser agora que não sou eu a coordenadora e nós gostamos disso. Eu queria só, se me permitem, falar um bocadinho da outra pergunta, se é sobre isto tem a ver com a questão nacional e com as eleições legislativas ou não. Porque eu acho que não tem a ver, por várias razões. Em primeiro lugar, porque historicamente as europeias sempre tiveram um voto diferente das legislativas, é um círculo único, não há voto útil, as pessoas elegem o representante que querem ver a defendê-las, que acham que melhor as vai defender no espaço europeu, mas também por uma outra razão. É que nós temos aqui uma grande convergência entre o Partido Socialista, a AD e os liberais no Parlamento Europeu. Vão sentar em grupos que estão de acordo. São os grupos que não só fizeram as regras de governação económica, de que eu falava há pouco, mas que também fizeram o Pacto das Migrações, que institucionaliza a criminalização de imigrantes e até prevê a detenção de crianças contra tudo o que a Unicef pediu. São também estes três grupos, PS, AD e Iniciativa Liberal, que se vão sentar com a mesma posição no Parlamento Europeu sobre a independência do Banco Central Europeu e que vão continuar a defender, por exemplo, que decisões tão importantes como as taxas de juros que se refletem na Euribor, nas prestações das casas que as pessoas pagam, não têm nada a ver com a democracia. Quer dizer, a democracia é a única forma de resolver problemas, mas quando chega à política monetária não chega lá. E como estes
partidos Mesmo têm para terminar. exatamente a mesma posição na Mas é União que não Europeia, têm, que a é Catarina sabe impossível bem. ver nos resultados das europeias alternativas políticas. Pedro Fidalgo Marques, André Silva conseguiu eleger 4 deputados na Assembleia da República. Inês Sousa Real é deputada única no Parlamento. Se o PAN não eleger no Parlamento Europeu, está na hora de Inês Sousa Real dar lugar a outro ou a outra? Neste momento, quem encabeça a lista para o Parlamento Europeu sou eu. Sou eu que estou aqui a dar a cara e a apresentar as propostas, por isso acho que os resultados das europeias acabam por ser também, decorrendo mal, será a minha responsabilidade. Porque Nunca da líder. Diga? Nunca da líder. Todos nós, e como dizia também já há aqui outros partidos, ou seja, somos um coletivo, neste caso sou eu que estou aqui a dar a cara, sou eu que estou a assumir esta responsabilidade, porque o que nós temos que realçar é que nas eleições de 2024 reforçámos até a votação em todos os distritos para a Assembleia da República, reelegemos nos Açores, elegemos 2 vezes na Madeira, por isso tem sido este processo de consolidação do voto no PAN, e esse é o caminho que temos feito. Por isso estamos confiantes agora para o Parlamento Europeu, até porque, como foi dito, e falando aqui esta questão de uma segunda volta, as eleições europeias é um voto que todos os votos contam. Qualquer pessoa de qualquer país, todos os votos contam. Em qualquer parte do continente, Bragança, Faro, nas regiões autónomas, e algo que também não foi trazido para este debate, que é os apoios às regiões ultraperiféricas, que é algo que tem ficado esquecido do debate e é algo que devia ser extremamente importante para Portugal, porque temos a região autónoma dos Açores e da Madeira, e nos debates isso nunca foi trazido, e por isso todos os votos vão contar, todos os votos têm o mesmo peso, não faz sentido haver um voto útil, e o que temos que apelar, e é isso que o PAN tem feito, e daí a sua consolidação, é que as pessoas, realmente estes ativistas animais, da causa animal, da proteção ambiental, votem no PAN, para fechar aqui, para que votem no PAN, porque é a única forma de termos esta voz de proteção animal e da proteção ambiental no Parlamento Europeu. Tejer Correia, não lhe pergunto se a liderança da André Ventura fica em risco, porque acho que isso ninguém contesta. Aproveito para lhe perguntar se não é oportunista o Chega só decidir a que família política europeia é que vai integrar depois das eleições. É que tiver maior, isso não... Meus amigos jornalistas têm uma fixação na família europeia do... Até parece que estamos aqui numa... Há 3 hipóteses, não é? Há várias hipóteses. O problema não é que família europeia que a gente... Neste momento estamos no ID... Não faz parte do tal pacto secreto? Não. No dia que a gente divulgar vão ter uma surpresa. Bom, Que é secreto. mas respondendo à sua pergunta, as eleições de 9 de junho vão dar um Parlamento Europeu diferente, com votações em partidos diferentes. Nós, em princípio, se tudo correr bem, é a primeira vez que vamos participar no Parlamento Europeu, juntamente, aliás, com a Iniciativa Liberal. Portanto, para nós é uma nova realidade e é uma situação diferente daquela que temos vindo a experimentar. O partido tem 5 anos, portanto, o partido é um partido muito jovem, mas que realmente tem vindo a crescer e tem sido o partido que mais tem crescido em Portugal. O que é que eu quero dizer? Onde é que eu quero chegar? Quero chegar Sim, só que fosse mais incisivo. Quero chegar, eu normalmente sou, mas é só para lhe pôr um bocadinho... Sim, claro. Das 3 opções, qual não é mais... Não são 3, são muito mais. Aos 4, se quiser. Não são de certeza. Não, são... Ora bem, podem ser muito mais, para ser mais claro. A saída da AfD, por exemplo, do ID, foi um fator importante. A votação em determinados partidos que neste momento estão no SCR ou na ID, ou até em certos partidos que estão no PPE, que podem dele sair, há movimentações para fazer o tipo de bloco, há movimentações para juntar blocos, há várias movimentações em vários sentidos. O que é que nós, neste momento, estamos a fazer? Nós, neste momento, estamos a analisar com muito cuidado todas essas movimentações e todos esses possíveis acordos que podem existir. E posso lhe dizer uma coisa, é que nós, quando chegar à altura, vamos decidir de acordo com aquilo que o nosso eleitorado e que nós conhecemos bem vai estar mais confortável. Isso é essa garantia que eu vou dizer. Também há outra coisa que lhe vou dizer, é que o Chega tem o seu programa, o Chega tem a sua identidade, o seu ADN, não é o ADN partido, é o nosso ADN, e isso nós não vamos abdicar. Muito bem, ficou claro, porque não irá aprofundar mais a resposta, João Oliveira. Sente que, se conseguir ser eleito eurodeputado, o PCP respira de alívio, já que perdeu na Madeira e tem perdido mandatos na Assembleia da República. Por outro lado,
se não conseguir um bom resultado, Paulo Raimundo deve abandonar o lugar de secretário-geral do PCP? Olha, deixa-me Peço-lhe resposta rápida e sucinta. Deixa-me brincar rapidamente antes de falar a Pode sério. brincar, claro que sim. Depois de ouvir a Catarina Martins a reproduzir os nossos termos e os nossos exemplos, eu espero que, para além dos candidatos do Bloco de Esquerda, estejamos a convencer mais gente com as razões para o voto na CDU. Estou confiante Oh, João, nunca nenhum sectarismo. Estamos de acordo, estamos de acordo. Não concordamos, não concordamos. Eu só registro isso com a graça. É a referência ao Falando a sério sobre isso, vamos ver uma coisa. É óbvio que aquilo que estamos a tratar nesta campanha eleitoral é da realidade nacional do país. Não estamos a tratar de um programa de governo, mas estamos a tratar de quem no Parlamento Europeu se vai bater pelo aumento dos salários e das reformas, se vai bater pelo investimento na habitação, na saúde, na educação, de quem se vai bater no Parlamento Europeu. Mas eu dou a resposta a isso. De quem se vai bater no Parlamento Europeu na luta pela igualdade, incluindo os direitos das mulheres, aspecto crucial da situação em que estamos hoje. Quem se vai bater no Parlamento Europeu pela garantia de apoio à produção nacional e às nossas condições de desenvolvimento. Isso tudo faz parte da política nacional. Agora, é preciso no Parlamento Europeu quem tenha uma voz em defesa da política que faz falta no país. Não respondeu à minha pergunta, mas já percebeu que não vai querer. Se me deixar concluir o raciocínio, vai ver que eu respondo diretamente. E concluo rapidamente. No plano nacional, estamos a dar a resposta na Assembleia da República com a força que os portugueses nos deram a partir do compromisso que tivemos e que assumimos nas últimas eleições legislativas. Estamos a travar agora uma batalha para o Parlamento Europeu que vai transportar para o Parlamento Europeu essa batalha que estamos a fazer. Nunca deixamos, quer nas eleições para a Assembleia da República, quer para o Parlamento Europeu, de fazer essa batalha eleitoral, travar essa batalha eleitoral com as forças que temos, com os ativistas da CDU com que contamos de norte a sul do país e faremos naturalmente a avaliação em função do resultado, em função das condições com que ficarmos no Parlamento Europeu. Temos 15 minutos para o final do debate. Sebastião Bugalho, agora tem mesmo de ser respostas supersónicas. Vou dar o meu melhor, Ricardo. Tem dito que não tem ambições de liderar um governo. Portanto, vai deixar aqui registada a frase para memória futura: eu nunca serei candidato a primeiro-ministro. Oh, Ricardo Alexandre, eu sou candidato ao Parlamento Europeu. As minhas ambições são servir Portugal na Europa e defender a Europa no mundo. Eu acho que essa pergunta nem tem grande sentido. As pessoas dizem que eu sou muito ambicioso. Eu não me importo responder a essa questão da seguinte maneira. Eu tenho a ambição de aprender e de dar o meu melhor. Eu acho que neste momento o Governo está muito bem entregue. Se não se importasse, e de forma supersónica, para roubar o termo, gostava só, e com respeito, de responder aqui à Catarina Martins, que já 2 ou 3 vezes deu a ideia de que há aqui uma coligação europeia e económica e financeira. Tem a ver com os votos das famílias políticas, não é uma inclinação. Entre socialistas, liberais e PP. Sim, votaram igual. Mas Catarina Martins, percebe que para os portugueses é um pouco irónico ouvir o Bloco de Esquerda dizer isso depois de terem votado 4 orçamentos com metas de Bruxelas ao lado do PS. Portanto, a convergência estava desse lado, não estava deste. Marta Temido, pergunto-lhe que sobre a lista do Partido Socialista a estas eleições europeias. Disse que não teria limpo a lista toda de eurodeputados. Quem é que teria mantido nessa lista? Fazer escolhas de listas é uma tarefa que eu não desejaria ter, felizmente nunca tive. E, portanto, aquilo que nos interessa afirmar é aquilo que mantemos em termos de legado, de trabalho e de dedicação e de esforço e de ideias e de propostas dos socialistas que estavam na lista, que estão ainda como eurodeputados e aqueles que vão constituir a nova lista. E essa é uma agenda europeia de progresso, que é isso que nós defendemos, com respostas europeias para a crise de habitação, com melhoria dos rendimentos, com dignidade no trabalho e com mais direitos e, sobretudo, nunca recuando, nunca aceitando uma agenda de retrocessos, de limitação das liberdades, mas também assumindo que há momentos em que é preciso ficar na sala e tomar decisões difíceis, como aquelas que levaram a aprovar novas regras orçamentais, mantendo o investimento verde protegido, que é uma coisa que parece ter sido esquecida. Só para situar as pessoas, nesta ronda estamos a fazer perguntas específicas a cada um, daí a diversidade de temas. João Coutinho Figueiredo, depois da Iniciativa Liberal se ter manifestado a favor do direito à interrupção voluntária da gravidez ser consagrado na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, o que lhe pergunto era se, por exemplo, a eutanásia também poderia ser consagrada ou é um assunto completamente diferente? É um assunto completamente diferente porque na Carta de Direitos Fundamentais devem estar não só aquilo que possam ser considerados direitos fundamentais, mas aquilo que seja suficientemente consensual para que não colocar em problemas de uniformização países que dentro da União Europeia não adotem as mesmas soluções legislativas. Portanto, foi nesse sentido e acho até que o voto favorável à inclusão na Carta de Direitos Fundamentais por parte do Partido Liberal Europeu e a votação favorável em Portugal da Iniciativa Liberal relativamente ao voto de saudação dessa inclusão
tem a ver com o momento que vivemos em que há forças de retrocesso desses direitos e que achamos que era uma forma de manifestar a nossa vontade que esse retrocesso nunca, mas nunca aconteça. João Oliveira disse que era a favor da integridade territorial da Ucrânia. Isso inclui o reconhecimento da Crimeia, de que a Crimeia faz parte da Ucrânia? Olha, essa é uma questão, vai ser uma questão determinante nos próximos tempos, a luta pela paz e por uma solução de paz não apenas para a Ucrânia, mas para a Palestina. À minha pergunta, e uma João solução de Oliveira. segurança coletiva para toda a Europa tem que ser construída na base desses princípios. E eu insisto nisto. E deixo aqui o desafio aos nossos ouvintes, porque não tenho tempo para desenvolver isso. Respeito pela soberania dos Estados, respeito pela integridade territorial, respeito pela inviolabilidade das fronteiras. Incluindo a Crimeia na Ucrânia? Respeito pela autodeterminação dos povos, respeito pelos direitos humanos, são aspectos absolutamente determinantes que têm que ser verificados não apenas em relação à Crimeia, em relação ao Donbass, como em relação à Palestina, como em relação ao Iémen, como em relação a todos os sítios onde há guerra e onde a União Europeia não devia promover a guerra, mas sim empenhar-se na construção de soluções de paz, verdadeiramente tratando de paz e não alimentando o discurso da confrontação e da guerra. E olha que essa é uma questão decisiva, particularmente para o futuro dos nossos jovens. É disso que nós estamos a tratar hoje. É do futuro que queremos dar aos nossos filhos e aos nossos netos, não ser igual ao passado que tiveram as gerações dos nossos pais e dos nossos avós que foram empurrados para a guerra colonial. Essa vai ser uma batalha decisiva e está em cima da mesa nestas eleições e os votos e os deputados da CDU servirão para defender intransigentemente a paz. Pedro Fidel Marques, o protesto dos agricultores da Europa fora não corre o risco de estar a dar combustível ao crescimento da extrema-direita e, nesse sentido, não estará a ecologia a ser contraproducente? O que nós temos que desmistificar é que a ecologia e aqui o ambiente está do lado dos agricultores. Os agricultores são até um dos nossos maiores aliados. O que não podemos permitir, e que já foi aqui também referido, é que, por exemplo, se possam, quando estamos a importar de países terceiros, fora da União Europeia, que não se exijam as mesmas regras ambientais. Aí sim estamos a combater uma desigualdade. Não podemos ter uma política agrícola comum que os privilegia as grandes produções, sejam os grandes produtores, e que esquece os pequenos e médios agricultores, que é quem está a protestar. Por isso, o que o PAN tem defendido é revermos a política agrícola comum para uma política alimentar comum que nos dê mais autonomia, mais segurança alimentar, mais sustentabilidade e que vai apoiar as pequenas e médias produções, que privilegiem as boas práticas e não a área, sempre com esta proteção que nós temos que ter, que não faz sentido exigirmos regras aos produtores europeus e esquecer os países terceiros, ou seja, existem outras questões. E até finalizar, que como já falei anteriormente, esquecemos das regiões ultraperiféricas e o interior, a Europa também tem que chegar à Madeira, as Caldas Açores, tem que chegar ao interior. Tanger Correia, qual é que é o adversário principal do Chega nestas eleições? O maior adversário? O maior adversário em termos de votos, de conquista de votos, é isso que está a dizer? Por exemplo? É claramente o PSD. Já chegou a dizer que a Iniciativa Liberal também podia ser esse adversário, de lhe caçar mais votos. Não fui eu, foi o Diogo Pacheco de Amorim. Catarina Martins, no início é a opinião dele. No início da legislatura, Mariana Mortágua tentou uma convergência com os partidos à esquerda em Portugal para combater o governo da AD. Na Europa é possível alguma grande aliança? O grupo da esquerda está cada vez a encolher mais. Há alguma forma de se juntarem outros grupos para tentar fazer qualquer coisa na Europa? Bem, em primeiro lugar, o grupo da esquerda tem sondagens que também lhe dá o seu crescimento, não é? Mas eu acho que comenta a sondagens de dar-nos pouco nos últimos anos. E, portanto, talvez não seja, mas talvez não se aconselhe achar que vai encolher necessariamente, porque isso não é verdade. Eu acho que há um caminho que tem de ser feito de alianças vastas que juntem quem luta pelas condições de vida concretas das pessoas, do acesso à habitação, dos melhores salários, destas questões absolutamente necessárias, como o preço dos medicamentos para toda a gente, as pensões, com as questões ecologistas, as questões ambientais que determinam a segurança do território e também com a defesa dos direitos humanos. E eu acho que é possível fazer alianças na Europa, é para isso que eu me candidato. Eu acredito que é possível uma Europa que faça a transição justa e acredito que é possível que muitas vozes se juntem na Europa para que a Europa possa ser credível do ponto de vista internacional e, em vez de ter dois pesos e duas medidas, saiba dizer que está a acontecer um genocídio em Gaza, saiba impor sanções a Israel e saiba exigir um cessar-fogo. Ficou clara a sua posição, Catarina Martins. Francisco Paupério. Cada vez mais solos agrícolas em Portugal estão a ser ocupados por painéis solares. Uma floresta de painéis solares é ser ecológico? Se for só painéis solares, não é ecológico. E por isso é que há vários projetos e várias estruturas, como a agrosolar, por exemplo, que
contempla todo o tipo de biodiversidade e é compatível com esta transição. Esta transição... Gosta da paisagem que vê quando faz campanha país fora e passa por Temos isso? paisagem, mas também podemos falar do eucaliptal, que é um ser vivo e mesmo assim não gostamos Se do calhar que não vemos. temos tempo agora. Portanto, o que eu queria dizer Vamos era avançar. a transição é compatível com a biodiversidade, é compatível com as pessoas que dependem também economicamente dos seus locais e da parte do livro que podemos dizer é que vamos acompanhar esta transição de forma justa, sem deixar ninguém para trás, e isso inclui ouvir as pessoas no terreno e que todos os projetos Vamos que sejam feitos no numa terreno segunda sejam também ronda auscultadas pela população. de respostas rápidas, ainda mais supersónicas. Marta Temido, preferia o almirante Gouveia Melo a tratar de vacinas numa segunda pandemia eventual ou como candidato presidencial em 2026? A última coisa que quero é uma nova pandemia. Muito bem. A Sebastião Bugalho confessou numa entrevista que o elogio de que menos gosta é ser jovem. Qual é o que mais gosta? Trabalhador. Catarina Martins, se numa viagem entre Lisboa e Bruxelas ficar sentada ao lado de Tanger Correia, faz conversa ou aproveita para dormir? Eu adoro ler nos aviões. Vamos de avião também. Tanger Correia, quem é que é o seu amigo? André Ventura ou os tais americanos com quem diz ter feito o plano para o país? O meu amigo é claramente André Ventura. Os meus amigos americanos também são amigos, mas são companhão de ruta. Pedro Fidalgo Marques usou nesta campanha um pijama Star Wars. Se for eleito, que pijama vai levar para Bruxelas? Tenho aqui algumas escolhas. Um pijama com cães, com gatos ou com um touro com a legenda Fora os ganadeiros? Teria claramente a dizer abolição das touradas já. Francisco Paupério, numa recente entrevista, disse que era liberal, enfim, com as devidas distâncias. Disse também que todos os candidatos, João Coutinho Figueiredo era o mais charmoso. Eu não disse que era liberal. Mas a segunda parte disse. Desculpe poder repetir, se faz favor, a segunda parte então. Fiquei disse... preso na primeira, que estava... A segunda é que também disse que o João Coutinho Figueiredo era o candidato mais charmoso e esteve inclusivamente, enfim, foi só para pedir informações, no Instituto Mais Liberdade. O que lhe pergunto é se ainda o vamos ver na Iniciativa Liberal. Não nesta Iniciativa Liberal nunca. Neste projeto neoliberal não acompanhamos. João Oliveira, qual dos outros 7 candidatos convidaria para o Avante? A qual dos outros 7 cabeças de lista iria oferecer uma entrada permanente para a festa do Avante? Bem, calculo que haja aqui alguns dos candidatos que já tenham ido à festa do Avante, mas que percebam que têm que pagar a entrada permanente como os outros. Ainda recebemos toda a gente com muita solidariedade, mas o contributo solidário da entrada permanente, convenhamos que não é assim também tão exigente, muito menos seria exigente para os atuais candidatos ao Parlamento Europeu. Se prometerem aqui que é mesmo uma resposta sim ou não, vamos arriscar, que ainda temos uns minutos. Salário mínimo europeu. Catarina Martins. É importante garantir que há mínimos europeus que são cumpridos para os salários. Nós temos o problema de ter, em alguns países, salários muito baixos, com preços de supermercado, depois que são mais ou menos iguais e muito altos. É possível puxar pelos salários, sim. A fórmula de definição do salário mínimo europeu é que já não dá para este segundo muito rápido. João Oliveira. Bem, os padrões que já temos fixados para isso, ao nível do Parlamento Europeu, particularmente a Diretiva dos Salários Mínimos Adequados, mostram que a ideia de um salário mínimo europeu é para nivelar por baixo os salários mínimos europeus. Ora, quando nós achamos que é preciso aumentar os salários, convenhamos que essa é a perspectiva exatamente contrária àquela que se pode esperar da orientação neoliberal da União Europeia. Francisco Paupério. Sim, porque até consideramos que em países a leste que ainda não havia salário mínimo vai dar essa dignidade às pessoas que não tinham antes e dizer que acompanhamos não só esta convergência com o resto dos salários, como também faz parte da nossa apresentação da Carta Europeia do Trabalho Justo, que também tem a semana 4 dias incluída. Marta Temido. Salário mínimo adequado, com regras europeias e com aquilo que foi essa defesa pelos socialistas europeus e concretamente pelo nosso candidato a Spitzenkandidat, aliás, o nosso candidato a cabeça a presidente da Comissão, Nicolas Schmidt. Pedro Fidalgo Marques. Sim, claro que sim. Temos que garantir e implementar, garantir que a diretiva é implementada para que exista um salário mínimo em todos os países que cumpram o mínimo para garantir que ninguém está na pobreza, que deixamos de ter esta escravidão salarial, depois para continuar a subir a partir daí. Sebastião Bugalho. Para subir salários, aquilo que é preciso é mais convergência no crescimento, mais convergência na redução da dívida, mais convergência na defesa da Europa. Isso sim nós defendemos. João Coutinho Figueiredo. Pedem uma resposta sim ou não em relação ao salário mínimo europeu. A resposta é não. A explicação técnica não cabia no minuto. António Tanger Correia. Tendencialmente sim, na realidade neste momento é impossível.
Fim do debate. O debate da rádio foi o último desta campanha. Este debate fica disponível nas páginas online da Antena 1, da TSF, da Rádio Renascença e também da Rádio Observador. Obrigado a todos. Muito bom dia. Bom dia. Bom dia.